Fala galera, tudo bem? Mais um podcast para conta, novamente aqui com a presença da Tamires. Nosso convidado hoje não é somente um convidado, hoje já é nosso sócio também de negócio, sócio ilustre, com uma carreira brilhante. A gente está falando do Anderson Fumax. A gente brinca, fala que é Fuma Um, mas isso é só uma brincadeira de quem conhece, de quem convive com um cara que é excepcional, acima da média, e vou dizer também que acima da curva. Ô, Max, seja bem-vindo. A gente está muito feliz de você estar conversando com a gente. Referência não só no Rio, como em vários outros estados. Eu, de repente, acho que o Brasil todo te conhece. Andar contigo é sempre uma coisa deselegante, porque todo mundo te chama para tirar foto e você vai ficando fora de canteio. Mas é muito gratificante para a gente tê-lo como sócio nesse momento e ter você no nosso dia a dia. Então, seja bem-vindo e vamos em frente. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Não podia falar bom dia, né? Pode falar bom dia, Fica à pode falar o que vontade. você É. quiser. Fala bom dia, boa tarde, boa Bom noite. dia, boa tarde, boa noite, sejam É isso. bem-vindos aí. Obrigado pelo convite, Tamires, Sérvulo. E além de sócios, né, que a gente vai contar essa história daqui a pouquinho, são amigos, né, que a gente fez essa jornada. E é difícil, né, a gente ter amigos, né, assim, eu conto os dedos aí, as pessoas que de fato eu posso confiar. A gente tem muitos colegas de profissão, né, Sim. mas amigos assim são poucos, né, e vocês são amigos que eu fiz nessa jornada. Fico feliz de poder participar, a gente já acabou adiando algumas vezes, né, A mas hoje. agenda dele, gente, vocês não estão É, entendendo. A agenda a deste agenda sua é homem. meio complexa. Mas que bom que eu tô aqui e vamos falar um pouquinho da nossa história, né, da nossa sociedade, eu acho que vai ser bem legal. Filha, começa você ou começo eu a perguntar? O Max, a gente sabe que hoje você já tem uma trajetória bem consolidada, né? Mas pra galera que tá chegando agora, que talvez conheça o Fumax de hoje, e a gente sempre gosta de comentar a história, né? Todo mundo tem uma história, Claro, todo claro. mundo tem ali um caminho que não foi tão fácil. Afinal de contas, o nosso tema é entre caos e caos. Então, a gente gosta de deixar os caos bem à mostra, porque foram eles que trouxeram os aprendizados do que a gente é hoje. Então, eu queria aproveitar e pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, como tudo começou, se você sempre foi o homem da contabilidade, se sempre foi o tema que você sempre gostou, ou ele surgiu do nada para você, conta um pouquinho. Não, legal, legal. Bom, a contabilidade me chamou a atenção no segundo grau, né, eu fiz técnico em administração, e uma das disciplinas era contabilidade. Ah, você não fez técnico em Não, contabilidade, não, fez em fiz, administração. técnico em administração e eu tive um professor muito bom de contabilidade, também técnico à época, e meu pai também foi técnico de contabilidade, né, mas nunca teve a possibilidade De de ter atuar. o bacharel, na verdade, né, que era difícil pra caramba naquela época, né, pouquíssimas pessoas tinham condições de fazer isso. E aí, como ele não teve essa oportunidade, né, eu coloquei na minha cabeça que falei: "Não, eu vou honrar, né, a profissão, né, que ele escolheu e vou me formar, em bacharel para a gente poder ter essa alegria na família", né, porque até então, foi a única pessoa que tinha sido formada, né, na como graduação, né, como bacharel, então foi uma alegria imensa aí para a família. E aí a gente fez a faculdade de contabilidade. Sim, demorei um pouquinho a fazer também, né, porque com 19 anos eu prestei serviço, concurso público, passei para a prefeitura do Rio de Janeiro, era um cargo administrativo, um cargo bom, né, mas, me acomodei um pouco lá, passei com 19 anos, né, Sempre Sim, então sim. nerd, né, gente? 19 Graças a anos É, Deus. já nasceu nerd, né, irmão? É, não, Já esforçados, esforçados. forçado, esforçado. Então assim, 19 anos com cargo público, né, então ou seja, eu acho que eu, não soube lidar muito bem com isso, né, então eu fiquei bastante incomodado durante alguns anos, né. E depois de 5 anos, né, eu vi que eu estava na mesma cadeira, no mesmo computador, falando com ganhando a as mesma mesmas coisa. pessoas, né, fazendo a mesma coisa. E eu falei: "Gente, isso aqui não faz mais Não é por sentido, né, aí, né? não é por aí, né". E aí eu resolvi de fato, eh, me inscrever, né, concluir a graduação, nem muito cedo assim, né, concluí lá com 22, 23, né, tem gente que conclui aí com 18, 19, né. Sim. Então, e logo em seguida eu me matriculei na pós-graduação. Na pós-graduação, alguém lá percebeu que eu tinha lá, de repente, alguma coisa. Ah, esse cara eu acho que dá para ser um bom docente, porque nos trabalhos da pós-graduação era sempre eu que liderava, né, a gente apresentava e Uma tudo boa mais. didática. O pessoal falava que eu explicava bem, eu falei: "Olha, acho que você tem um bom caminho por aí". Foi até na Unigran Rio, né, faculdade que tem a sede em Caxias, Sim. né, ela recentemente foi adquirida, né,
E eles me deram essa oportunidade assim que eu saí da pós para poder fazer começar a docência efetivamente, né? Sendo que nesse meio do caminho surgiu uma questão interessante, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Vocês devem saber disso, né? E larguei o serviço público para trabalhar na empresa privada. Isso aí foi meu primeiro salto, né? Por quê? Porque justamente eu estava inquieto, eu fiquei 5 anos acomodado e eu vi que eu perdi 5 anos da minha vida. E aí eu saí da prefeitura do Rio de Janeiro, né? Para trabalhar numa beneficiadora de granitos, que é chamada Thor Granitos. Ela ficava logo ali em Itaboraí, Logo ali. logo ali. Pertinho. Né? Certinho. 1h40, né? Isso com trânsito bom. E você tava Morando em Irajá, todo dia, indo e voltando, 7 horas da manhã tinha que estar lá. 7 horas da manhã. Eu era o único funcionário do Rio de Janeiro lá. Todos os funcionários eram da região, ou São Locais, Gonçalo, né? né? Locais. Porque ninguém chegava cedo, né? E aí, quando eu fui fazer a entrevista, né? Me perguntaram onde eu trabalhava, né? Eu falei, eu trabalho no servidor. Aí a pessoa falou assim, você não tá de brincadeira, né? Você vai largar o serviço público para vir para cá? Eu falei, vou. Por quê? Porque eu tenho algum propósito, eu tenho alguma missão, que eu não sei qual é ainda, mas eu tenho. Né? E aí me contrataram com muitas ressalvas, me colocaram lá em situações constrangedoras para ver se eu ia Aguentar? aguentar, né? Porque se na verdade eu ia assumir logo de cara, né, a controladoria, né? Não tinha ninguém na controladoria lá, que era uma Isso empresa com 23, 20 24. por aí, né? Um pouquinho mais, né? 25, né? Eu fiquei quase 10 anos na prefeitura, né? E aí, o que aconteceu lá? A empresa vendia muito. É porque o dólar estava muito alto, né? Assim, eles exportavam muito granito, né? Só que eles não tinham acesso a custo das rochas que eles extraíam, né? Custo do beneficiamento, né? Então, era assim, era algo de feeling mesmo, de intuição. Né? E aí, quando o dólar baixava, os caras praticamente quebravam, né? E eles não queriam mais isso. Eles queriam alguém na área de custos, né? E aí, eu tinha uma pessoa que já trabalhava lá, sabia desse meu interesse em sair para exercer, né, minha profissão. Perguntou se eu topava, né? Eu falei, eu não tinha filho, eu não tinha esposa, né? Eu falei, vamos embora, não tenho muito a perder. Tinha minha estabilidade, né? Sim. Mas não tinha muito a perder. Então, fui para lá e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Posso dizer que eu virei homem de verdade. Porque, assim, 7 horas da manhã tá em Itaboraí, trabalhando lá com a galera, assim, tinha não nível social não, tá? Mas era um nível diferente do que eu estava acostumado, né? Assim, é o pessoal de chão de fábrica mesmo, né? Com comportamentos diferentes, né? Pensamentos diferentes. Foi uma coisa meio estranha para mim. E, enfim, nessa primeira semana me botaram lá no arquivo, cheio de poeira, cheio de rato. Aí eu falei, ué, gente, não era para área de controladoria de custo que eu vim? Não, mas você tem que conhecer como Aí é o que cara, não, tem que funciona. conhecer como é que funciona aqui, né? Porque aqui é o estoque e tudo mais, né? Eu falei, caramba, acho que eles estão querendo me boicotar, né? Mas eu falei, vamos embora. Já assumi esse risco, vamos pra Já tô cima, aqui, né? né? Tomei uma antitectânica, né? Eu falei, vamos embora. Tinha rato mesmo? Tinha. A Tinha empresa lá. existe ainda? Cara, existe, mas ela agora, o foco dela é no Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é a terra do granito, né? Então, a operação no Rio de Janeiro ela ficou bem mais reduzida, né? E lá que eles têm as principais Tem amigos lá ainda? pessoas que eu gosto, né? Eles Depois não eu vão ver falei, o podcast, então a amigos, gente né? pode falar que tinha rato, né? Né? Sei Mas lá, hein? Olha Fubá que lá, você é hein, cara. famoso, é É referência. famoso, cara. famoso, né? Por bem ou por mal, né? Às vezes, né? Mas, enfim. Mas tem pessoas lá que eu gosto, que a gente tem aí um certo contato, né? Mas a maioria das pessoas saíram, né? Porque, enfim, as pessoas vão evoluindo, vão. E a operação também do Rio ficou mais enxuta, né? Então o foco mais é o Espírito Santo. Mas, cara, assim, foi um divisor de águas pra mim, porque eu fui pra trabalhar com custos, mas quando eu cheguei lá não tinha ninguém que trabalhava com custos. Eu assumi a área. Eu falei, como é que é isso? Não tinha ninguém Na pra. verdade, foi pra criar. Tô pra criar a área, né? Então eu criei a área de foi um controladoria, de desafio, né? custos, né? E aí foi difícil pra caramba, né? Porque, eu era o único morador do Rio, eu era da prefeitura, então, ou seja, a galera de lá já tinha lá uma cultura organizacional, entre aspas, né? Diferente, né? A galera da fábrica, eles que mandavam em tudo, né? Então a gente foi lá, implementamos aí algumas coisas, foi bem difícil, né? Mas foi, cara, foi um divisor de águas na minha vida. Ou seja, acordava todo dia 5 da manhã, chegava lá 6 e pouco, eu era o primeiro a chegar, porque quem morava mais perto chegava mais tarde, né? Sim. Eu Atrasado, às vezes. atrasado. Eu tinha aquele trânsito monumental, né? Pô, uma vez eu fui trabalhar às 5 horas da manhã, teve uma batida de uma Brasília com uma variante no Brasil.
Eu falei, gente, o que é isso? 5 horas da manhã, uma Brasília batendo na variante, cara. Hoje é até difícil você encontrar uma Brasília e uma Pô, variante. Aí eu fiquei com um dia de É. fúria lá. Eles pararam a Brasil lá com uma batida, né? Fiz igual o Michael Douglas, saiu do carro lá, ele ia empurrando o carro dos outros lá. Eu falei, não, tem que chegar no horário, porque eles eram muito rígidos com o horário, né? E aí foi um divisor de águas na minha vida. Assim, trabalhei lá alguns anos, né? Foi punk, né? Assim, de aprendizado, de logística. Continuou sendo só você ou depois o time Depois foi a gente crescendo? colocou mais pessoas, né? Porque percebeu-se que assim, o nível de informação que eles não tinham geravam decisões muito melhores, né? E aí isso acabou expandindo. E eu sou muito grato, né, a essa oportunidade, né? Muita gente falou, você é maluco, saiu do serviço público, né? Para empresa privada, né? Enfim, Depende do ponto de vista. depende do ponto de vista, né? Então, só que aí em algum momento pesou, né, essa logística, né? Porque como eu estava começando a ingressar na docência, né, por convite do pessoal da própria Unigran Rio, ficou quase inviável, né, a saída e volta, né? Assim, principalmente a volta, né? É, Que eu chegava, é, eu chegava com certeza. quase sempre atrasado. Eu falei, cara, então não vai dar para começar assim, né? E Então, não tinha os online da vida, não né? tinha, Só Os presencial. só não presencial. É. Né? E, cara, de Itaboraí para o Rio, obrigatoriamente eu pegava uns 3 ou 4 engarrafamentos. Né? Itaboraí, São Gonçalo, Niterói e às vezes no próprio Rio, né? Então, foi bem complicado, mas mudou minha vida. Assim, mudou minha razão meu modo de ver, mudou minha forma de pensar, porque eu fiquei muito estagnado na área pública, né? Muito novo, né? Assim, eu não estava preparado para efetivamente ser um servidor público, né? Como eu vim ser posteriormente. Sim. Aí depois a gente conta essa história. Bom demais. Mas vem cá, você saiu do público, Do foi público, pro fui privado. Quantos anos você ficou na... Então, aí eu fui para Torre Granitos, fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, né? Só esse tempo e fez essa Foi uma essa coisa lavagem assim, cerebral toda? foi uma coisa assim, absurda. O pessoal ficou assim, alucinado, né, com o que a gente conseguiu transformar. Só para vocês terem uma ideia, já existia TOTOS na época, né? Ah, com certeza. Era o Proteus, né, na época, né? O sistema lá, né? E aí o pessoal ficava assim, gente, eu não consigo entender, o estoque tá dando negativo aqui. Eu não consigo fechar isso no balanço e tal. Eu falei, gente, vamos ver por que isso. O estoque não pode dar negativo, não existe estoque negativo, né? Igual caixa negativo, não existe. Dinheiro na carteira, Dinheiro menos 10. Não é possível, né? Como é que faz isso, né? E aí a gente foi olhando todos os processos, né? A gente chegou à conclusão, na hora do cara que recebeu o estoque, né? O cara que ia dar entrada no material no estoque, tinha um material que ele comprava em quilo, né? E só que a gestão desse estoque era feita em metro. Tava com a unidade. Né? E aí, eles tinham que converter, né, o quilo para metro. Ou seja, um quilo dava, sei lá, 10 metros, né? Aí eles baixavam, às vezes, 100 quilos. Só que não tinham 100 quilos, eram 100 metros, né? E o sistema acabou permitindo isso de alguma forma, né? E aí foi esse processo que a gente foi fechando aqui, as portas ali, bloqueando aqui e tal. E a pessoa ficou alucinada, porque teve um ganho de escala muito grande, né? Não, e eles não tinham nada, né? Tinham nada. Um pouquinho ali que você conseguiu avançar já fez diferença absoluta. Tinham nada. Por exemplo, tinha, assim, porque lá eram várias rochas diferentes, né? Assim, a pedra que você extrai da jazida, né? Da jazida, não, da pedreira, perdão. Quando ela vem pura, eles beneficiam e exportam, que é a pedra boa. Quando ela vem mais ou menos, eles cortam e fazem piso. Piso, né? Normal e Aí tal. vem de mercado Aí vem do interno. mercado interno, né? Mas é isso mesmo. Como sempre. O que É. é bom a gente manda pra fora, o que é exatamente. mais ou menos fica aqui E dentro. o que é muito ruim, eles fazem de rodapé. Sim. Né? E aí a gente conseguiu mensurar o custo de tudo isso, né? Porque eles descartavam muita coisa. Né? Então dava para ter uma receitazinha pequena, mas dava para ter uma receitazinha com esses itens de material de mercado interno e de rodapé, né? E aí começou a ter um controle melhor disso, né? Porque a gente descartava muita coisa, né? Então, assim, foi bom para todo mundo, né? Foi Sim. bom para ambas as partes, né? Só que essa logística de ter que voltar com um horário para começar a dar aula estava me atrapalhando. Aí eu comecei a me ajudar na Casa Granado. Né? Aqui fabrica aí, né? Hoje em dia, centenas de produtos, né? Maravilhosos, né? Hoje em dia, Super os famoso. produtos são até muito caros, né? E na época que eu entrei já era assim, né? Mas quando eu era pequeno, a Granado era marca qualquer, né? Era marca simples, né? Você saiu dela pra ir pra Pra Granado, isso. Enquanto já estava sendo professor. Isso, comecei a lecionar. Mas aí era graduação. Graduação. E graduação é bem diferente de pós, né? Pra Cara, lecionar. assim, eu costumo dizer o seguinte, qualquer professor teria que começar a dar aula pelo menos na graduação. Né? Não tô nem falando dessa educação infantil, intermediário, né?
Mas para nível profissional, porque você pega todos os vícios de alunos, né, de problemas, né? Porque assim, é na hora da prova, sem aluno, aí eu querendo colar, São enfim. recém-formados, né, recém-grau Pois ali, é, então finalizando, entrando agora a na maturidade graduação. praticamente não tem, né. Aí só faltava, aí queria desenrolar depois, né. Aí era um porre, sabe. Mas, cara, assim, é uma experiência incrível, né, porque você acaba lidando com todo tipo de pessoas, Todo tipo. né. E tem muita gente boa também no meio do Também caminho te ali, que não, e eu aparece. fiz muita amizade, muita amizade. Só que eu entrei bem novo dando aula, né. E aí eu tive uma certa rejeição, né, É, no início, né. Eu tô teve o acostumado já com essas coisas de preconceitozinho. Rejeição. rejeições, né. Então eu entrei, né, assim, não era casado ainda, eu era solteiro, né, novo, né, então assim: "Pô, quem é esse cara aí? Tá dando aula por quê?". Então assim, eu tive muita rejeição, tive que trabalhar bastante para mostrar o meu trabalho. Olha que curioso, e assim que eu casei, o olhar da galera já ficou diferente. Tô mais velho, assim, né, tipo, como se o professor solteiro não fosse bom, né, só o É. casado. Qual é o sentido disso, né. E aí na Granado eu fiquei também lá cerca de 3 anos também, né, também foi uma experiência incrível, trabalhei na área de custos, que é uma área que eu amo. Só de custos, controladoria, Ficou um bom tempo gerencial. nessa Fiquei, área, né. fiquei, né. E montei todos os custos, né, dos produtos. A Granado já tinha um portfólio de mais de 200 itens. Porque, assim, Granado e Febo saem da mesma fábrica, tá, não sei se vocês sabem, né. A Febo é uma marca mais antiga, né. Eh, será que essa do seu Febo? Não, Será? porque a Febo Será? a Não Ó, Febo a sei, Febo é bem é bem antiga, eu né. sou uma tradicional, menina, tradicional. sou uma menina moça. E a Febo tinha aquele sabonete chamado Odor de Rosas, que vocês conhecem, é um sabonete meio roxo, Deixa eu ver, a embalagem amarela. agora eu fiquei encalacrada. Ele eram vendidos mais de 7 milhões de sabonetes É Febo por com mês, PH, né. Febo com PH, Ah, eu lembro, pô. né. E olha que Mas existe ainda. ainda existe, né. E qual foi o boom desse sabonete, né, que a Granado começou a tentar criar uma linha pet, Odiava esse só que ela não sabonete. emplacou, né. Por quê? Porque esse sabonete aí, ele não tem tanta química. Os sabonetes da Granado são muito bons. E eles poderiam eles eram utilizados para dar banho em animais, Em animais, É, por causa da alergia, né? e aí placou, cara, é uma coisa absurda, né. E aí a Mas meio Granada que dá sorte. oi? Foi, isso foi sorte, isso foi sorte. Assim, ele foi feito para humano, obviamente, né, Mas mas emplacou no pet. emplacou também no pet. Vai Então assim, entender, e né? aí, pô, esse mundo pet vocês sabem muito bem o que é. vocês têm, né, Não, é minhas gigantesco. crianças, elas não foi Olha aí, então, não foi nem combinado aqui, É. né. E assim, aí Já eles pode mandar esse pode me link pra patrocinar a eles. Granada, inclusive, Depois aí. você manda o link, ó, trabalhei aí, lembrei de trabalhei aí, ó, fiz uma você. fiz uma re fiz Pelo uma menos passo podcast pros pode funcionários. No mínimo exato. são uns 10 mil. Então já temos 10 mil likes. Não, então assim, aí foi uma experiência também muito bacana trabalhar na Granado, porque ali eu já tinha comecei a ter um know-how lá na Thor Granitos, né, e aí na Granado já tinha uma certa estrutura, né, só que aí a gente profissionalizou de vez, já tinha uma pessoa que já trabalhava lá, só que a gente ampliou o leque, assim, da Granado passou de 100 produtos para 200, né, e assim, eles começaram a Muito bom. ganhar, prêmios de melhores embalagens, porque a filha do atual dono na época, ela era do marketing, né, então ela tinha ali uma entrada boa, né, com esse pessoal de desfile de moda e tal, aí começou a agregar a marca Granado para desfile de moda, começou a agregar a Granado para o hospital, né, de maternidade, né, por exemplo, toda grávida, né, Todo recém-nascido das ganhava aqueles produtinhos, produtinho da né. Granado, né, então eles começaram a criar esse nicho, e a Granado virou uma marca sofisticada. É. Se Uhum. você vai na loja da Mudou o Granado, público, né? mudou o público, né. Mas é engraçado que ela mudou o público, mas ela alcança vários públicos ainda hoje, né? É, mas são caros os produtos dela, Sim. né, então ou Entrou num seja, patamar entrou aí no que patamar, assim, e eu discuti isso numa reunião lá, tá, perguntando: "E aí, vocês querem chegar aonde, afinal de contas?" Porque, assim, a gente precisa definir, né, numa reunião, né, porque eu estava achando, o custo de alguns itens muito caros, né, por exemplo, o da linha bebê, né, existe o kit da linha bebê, né, que ele é o quê? Shampoo, condicionador, talco, né, bonitinho. sabonetinho, né, e lenço umedecido. E aí, se eu fosse comprar avulso, né, esses itens, na época davam tipo uns R$ 60. E aí, quando eu colocava no kit, e o kit vinha um bichinho, um macaquinho, um sapinho, e ia pra 120, 130. Aí eu falei: "Ó, vocês querem atingir qual público?" Aí o dono, os diretores falaram: "Hoje em dia, classes A, B, C". Deixaram bem claro Uhum, isso, uhum. né.
Inclusive, foi até uma situação inusitada, né? Eu já não estava mais na Granado, fui dar aula no CRC, né? Quando era presencial. E aí, não sei se vocês vão lembrar que no CRC tem muitas pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência, né? Eles tinham um convênio, né, com algumas pessoas, para dar oportunidade de trabalho, né? E a pessoa que ficava ali na entrada do curso, né, era um rapaz com uma deficiência. Gente boa pra caramba, o nome dele era Ailton, né? É gente boa demais, né? Então ele tinha uma deficiência no braço e na perna, né? Uma das aulas ele falou que teve filho e tal. Eu fiquei, pô, legal, felizão. E tem uma loja da Granada em frente, né? O CRC. Não sei se vocês vão lembrar, né? Ali na 1º de março. Tem uma loja lá. Eu acho que é eu acho que é a primeira, né? Do Rio de Janeiro ali. Mas tá aberto até hoje, não? Acho que tá aberto até hoje. Eu acho, tá? Assim, agora não tô lembrado, né? Dizem que sim. E aí eu falei, pô, no dia seguinte vou dar aula lá, vou comprar um kit da linha bebê, né? Só que eu não lembrava que eu tinha montado o kit, né? Na época, né? E aí peguei os produtos avulsos. Já não era mais. Que vergonha. Aí peguei lá, aí a mulher. Senhor, você não quer pegar Tem o umas kit? Não, vantagens? kit? Eu falei, é verdade, é verdade. Quanto deu aqui? 69, né? 70 reais. Eu falei, beleza. O que tem aí? Tem um sapinho bonitinho, tem um macaquinho e tal. O quê? Aí quando eu fui pagar, a mulher, 160. Ou seja, só os produtos estavam dando 70, né? E com o kit 180, né? Aí eu fiz igual a Up Gobert, lembra do Ghost? Lembro. Ela vai dar o cheque. Né? Que ela era uma trambiqueira, aí dá o Ela cheque fica pras segurando, freiras, né? Ficava segurando. Eu fiz assim com o cartão, assim, ó. A mulher pegando meu cartão e eu assim, ó. Aí eu falei, gente. Aí a mulher, você trabalhou aqui, tu lembra que o kit é mais caro mesmo? Eu falei, é verdade. A mulher lembrou de mim. Eu trabalhava lá, aí liberei, né? Eu falei, não, mas o Ailton merece. A gente boa demais, né? Culpa sua, né? Então, pra você, Responsabilidade, É. culpa não. Tá né? vendo Mas só? pra tu ver em que nível chegou Segundo ela, os né? custos. Assim, o valor agregado, né? Até porque as embalagens eram recicláveis e tudo mais, né? Então, assim, foi também um momento bem importante da minha vida, né? Só que ali começou a pesar porque eu tava dando muita aula, né? E o pessoal da Granada, eu tinha uma época, ela tinha um chefe lá, superior, né? Que ele tinha tesão por fazer hora extra. Gente, Ele falou que a gente tinha que fazer hora extra todo dia. E eu falei, cara, hora extra tem uma coisa errada, né? Ou você tá precisando de funcionário, ou tô trabalhando mal, né? Enfim, eu não podia fazer essa hora extra. E aí a gente começou a ter alguns conflitos, né? E eu estava estudando para alguns concursos públicos até que, né, tive a felicidade de ingressar no Ministério Público em 2013. Aí você foi público, privado, privado, público. É. Mas essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Você disse que já no privado dava aula, lecionava. Hoje você é conhecido por um cara que tem a capacidade de pegar toda essa teoria, não só contábil, como outros assuntos que estão vinculados ali, finanças, e explicar de uma forma que as pessoas entendem. Por isso que você é o cara que você é hoje na parte de educação. Como é que foi isso? Onde virou? Virou. Foi na graduação? Foi lidando com problema? O que virou na tua mente para falar, cara, não adianta eu explicar do jeito que eu sei, eu tenho que explicar do jeito que as pessoas entendam. Onde foi essa virada? Não, legal perguntar isso. Porque não é qualquer professor, né? Não, você fez uma pergunta interessante, né? Assim, eu já fiz muito curso, e faço até hoje, né? Em que eu me coloco na condição do aluno, né? E a gente estava no final de semana num Isso. evento, né? E aí eu recebi alguns feedbacks nesse sentido, né? Eu falei, cara, até para poder lecionar, a gente estuda muito, né? Com certeza. Então, assim, a melhor forma de você aprender é lecionando, compartilhando, né? Então, assim, eu de fato, né, já tive situações. cientificamente é provado, Cientificamente né? aprovado, não é? Né? Enfim, então já tive várias situações em que eu me coloquei na situação do aluno em que eu não conseguia entender, né, o expositor ou o professor que estava naquele momento ali. E eu falei, cara, se eu vier a ser professor, eu não posso passar isso para o meu aluno, né? E a própria Thor Granitos, né, me trouxe essa aula, né? Porque lá eram muitos problemas. Eu pegava problemas que ninguém nunca tinha visto. Então Você tinha que eu destrinchar, tinha que né? destrinchar Você com você aquilo, né? E mesmo. convencer, que era o principal, né? Porque era uma empresa que faturava muito, andava, em tese, bem sem controles, mas que por algum motivo específico, de repente numa baixa de $1, ela se viu numa situação complicada, porque a exportação lá já não estava dando praticamente a mesma receita, né? E aí foi um poder de convencimento muito grande, porque eram pessoas já muito antigas no setor, que não estavam querendo ouvir coisas novas, né? Então eu comecei justamente ali a criar um poder de convencimento, estudando sobre o setor. E eu tive professores na área da perícia, né? Inclusive, depois a gente for entrar nesse meio, né? Por que eu entrei no ramo da perícia, né? Tive professor que
fechou as portas, né, para os alunos, né, dizendo que, olha, não, o perito é só amigo do juiz e tudo mais, né? E eu falei, não, isso está errado. Eu vou convencer de que não, né? Então eu tive muitas pessoas que tentaram restringir, né, ou de repente fechar alguma porta, né? E eu justamente quis mostrar o contrário, né? E compartilhar, né? Então, ou seja, então toda vez que eu estou compartilhando, eu estou aprendendo. Tem uma galera aí que você coleciona também que não é muito feliz com o teu compartilhamento, a gente sabe Sim, disso, né? sim, mas faz parte do jogo, Ah, né, mas faz Célula? parte. Faz parte do jogo, né? Mas a minha cabeça fica. Quebrou ali a caixa preta da Exatamente, né? Então, assim, no Rio de Janeiro, né, a gente foi. Eu posso considerar que eu fui um dos pioneiros de levar a perícia para a galera mais nova. Por quê? Porque eu sempre achei essa área de atuação promissora na contabilidade, mas eu tinha uma trava, porque os meus próprios professores me colocavam essa trava. Falei, olha, Nem era tão fomentada nem nesse era tão sentido, fomentado, né? mas por isso mesmo, né? Porque eram justamente os mesmos amigos, juízes e tudo mais. E às vezes nem era, mas eles fomentavam isso para você realmente não efetivamente Furar a nem se bolha interessar, e na verdade, né? Por isso, né? Então eu fui tentando entender o motivo disso e comecei a ver que não tinha nada disso. Aí até que no CRC me deram a oportunidade com o Valdir Ladeira. Falei, ô, Ladeira, eu nunca mais vi curso de perícia aqui no CRC. Grande Ladeira. Ladeira é um excelente professor. Valdir Ladeira, maravilhoso. Pô, a gente dá uma qualidade, né? E tinha um professor que dava aula de perícia financeira que veio a falecer. Aí ele nunca mais se interessou em colocar esse curso lá. Eu falei, eu dou esse curso, tal, não sei o quê. Mentira, nem dava, né? Mas vamos embora fazer, né? E aí, cara, foi o boom. Isso foi lá em 2018, mais ou menos, 2017. já era uma área que você admirava muito. Admirava, não entendia por que a gente não conseguia entrar, porque eu via lá, né, nos cases, né, assim, mais robustos, né, que o perito, Tem né, um. aí tem um status, né, É. assim, ele, pô, legal de ver. Eu falei, pô, por que não, né? E aí eu falei, cara, vamos destrinchar, vamos abrir essa caixa de Pandora aí, né? Então, assim, a gente começou a fazer curso pelo CRC e bombou. Perícia financeira bombou. E aí, cara, a gente começou a abrir vários segmentos, vários nortes. Você já tinha entrado pro. Por que não? Já, no MP em 2013, né? Porque se lá no Ministério Público não tem o cargo de perito, né? A gente atua como perito porque o Ministério Público ele acusa alguém, né? Te habilita E pra aí isso. eu passei o perito assistente do Aham. Ministério Público, né? E aí por isso que a gente se titula perito do MP, mas não tem esse cargo lá. Se eu for ver lá o organograma do MP, não tem esse cargo. Ou é analista, ou é assistente, ou é técnico, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Quando você fez a prova pro MP, o que vinha na sua cabeça? Saído do público, trabalho lá do né? Isso, E aí foi pro privado. Queria isso. virar a chave, sair da estagnação e tal. E aí você resolveu depois fazer o concurso Se novamente. estressou. Qual Se estressou era? com o privado. Falou, meu irmão, eu tava estagnado. Mas agora também tá muito. Exageraram muito. Vou voltar É, pro público. qual foi ali, o que passou na sua cabeça pra você decidir fazer um novo Não, concurso? na verdade foi oportunidade mesmo, né? Mas eu não queria abdicar da minha docência, né? Porque eu Sim. vi que era o que eu queria fazer, é um É o que você propósito. gosta É o que eu hoje? gosto, que eu amo fazer. E aí eu vi a oportunidade de poder fazer as duas coisas, né? De fazer perícia e de fazer a docência. E ensinar perícia. Olha o ideal dos mundos isso, né? Eu estava É. já lecionando, que não era perícia ainda, fui ser perito do Ministério Público e depois passei a lecionar perícia. Ou seja, o que eu mais. É o ápice, né, para mim, né? Sim. Justamente foi trazer esse equilíbrio, né, entre docência e a área prática, né? Então, ou seja, o Ministério Público me abre muitas portas, né? É um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? E que me dá essa possibilidade também, né? De lecionar, né? Até sou bem respeitado por conta disso, né? Até pelos promotores, pelos procuradores, né? Não é só um servidor, né? Ele também Sim, leciona, porque sim. muitos procuradores, muitos promotores, eles são professores também, né? E isso me abriu muita porta. Sim, eu posso admitir que o Ministério Público abriu muita porta, mas nunca deixei de lecionar, né? Porque dá para fazer os dois, né? Então, ou seja, eu acho que eu cheguei num momento muito bom, né? De muita gratidão, né? Por estar podendo fazer aquilo que eu mais gosto, né? E explorar a perícia extrajudicial, né? Que foi até o Um dos nosso temas papo, lá. né? Do evento que a gente teve agora no final de semana, lá em São Paulo, né, pelo IBK, né? Wilson Aguiar, né?
da maior qualidade, organizou o eventão. E a gente está justamente trazendo agora esse outro ponto, né? Que as pessoas também só acham que a perícia ela é restrita ao âmbito judicial, né? E aí eu também quebrei essa barreira. Não, a perícia, o maior da perícia é na extrajudicial, né? Aí eu ganhei vários haters, né? Por conta disso, né? Que as pessoas justamente não entravam no judiciário às vezes porque não sou amigo do juiz, então não vou ter essa oportunidade, né? Não, você já tinha o livro de perícia judicial. Eu, né? eu escrevi um livro de manual da perícia financeira, né? Que aí, cara, até hoje é muito vendido, assim, muito legal, né? Assim, Legal. assim, só vira e mexe, compra, posta foto. Eu tenho até medo de fazer a segunda edição dele. Não ser tão bom Não quanto ser, foi o e primeiro. não ter a expectativa. O pessoal da editora É. me pergunta muito. Cara, a segunda edição, cara, tem um tempinho já. Falei, cara, tá vendido até hoje, deixa rolar. Quando parar de vender, a gente faz a segunda. a gente faz a segunda e tudo mais. Porque, assim, foi um marco mesmo, sabe? Assim, obviamente, assim, eu não comecei isso do zero, né? Pô, fui pegando vários autores, né? Muito bons, né? E colocando lá a minha inquietude. Eu sou muito inquieto, né? Eu sou muito questionador, né? E aí eu fui trazendo a minha visão, a minha lógica. E fiz um livro que ele é legível, né? Assim, as pessoas leem assim, com mais tranquilidade. Porque Ele é às vezes acessível, né? é entendível, né? É, Assim, num português isso. meio louco aqui. Só que Então, veio o segundo. Por que eu perguntei ele primeiro? Porque a gente já entrou na perícia extra, tem falado do teu primeiro livro. Esse foi o primeiro livro ou você já tinha um? o primeiro foi FRS na prática. E FRS na prática. O primeiro, Que é um dos assuntos que a gente vai tocar depois. Isso. Aí o segundo foi O Manual da Perícia Financeira. Manual da Perícia Financeira. Isso. E aí você emendou depois. Aí a gente placou alguns livros, né, para concursos públicos específicos, né? Teve Polícia Federal e tudo mais. Aí fizemos um livro de Excel, né, para contadores, peritos, profissionais de finanças. E vendeu bem também. Vende até hoje, né? Eu já quero a segunda edição também, né? Falei, deixa quieto aí, deixa vendendo aí e tudo mais, né? E quando começou esse mundo pra você de Porque aí ser do nada ele vira autor. escritor? Sou escritor e autor. Isso aí realmente foi algo que aconteceu mesmo, assim. Foi um acaso, né? Bacana que tu não sabe nem explicar Não, quem sou não, eu. eu vou dizer o seguinte. Mas a gente vê o quão genuíno é quando a gente tá no Exatamente, caminho certo. Porque as exatamente. coisas vão acontecendo com fluidez, né? E por que os haters, né, existem, né? Porque o Servo sabe muito bem disso, né? A maioria dos livros são pagos, né, pelo autor, né? Sim. Ou seja, eu quero publicar um livro. Então você paga e eu analiso se faz sentido e vamos tocar o barco, né? E aí eu tava em Ilhabela, cara. Assim, a gente tava conversando sobre isso. Tava eu e minha esposa conversando sobre isso essa semana. E eu falei, não, eu vou tirar férias mesmo. Porque como a gente faz muita coisa, a gente nunca tira férias de tudo, né? Tem sempre alguma coisa ali pra resolver. Aí tocou o celular, eu olhei assim, um número que eu não conhecia, eu falei, não vou atender não. Aí, cara, eu me olhou assim, eu falei, não, atende isso aí. Tu tá olhando pro celular mesmo, tu quer atender, né? É que o anjinho já tava tocando na cara. É, Fala é, com este é. homem pra atender Aí, esse só que telefone. a pessoa tinha me mandado um zap, só que eu não tinha visto, né? Aí eu atendi, era um dos donos da editora Freitas Bastos, que é o Isaac, né? De boa pra caramba também, né? E aí, não sei por qual indicação ocorreu, ele falou, cara, eu vejo tuas aulas, teus vídeos, né? Você tem uma linguagem muito fácil e tudo mais, né? E eu queria que você publicasse uma obra de FRS, que eu acho muito difícil, as pessoas não entendem ainda. E, enfim, e aí foi a primeira obra. Foi a primeira obra essa, né? E aí foi muito maneiro, a gente fez lá no CRC, do Rio, Mas como né? é que você recepcionou essa ideia? Tipo, não, Não, com certeza, vou escrever. É, eu não, sou um eu, não, ótimo eu, escritor. eu falei assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Assim, pra mim, ser escritor era uma coisa assim, muito louca, assim, né? Assim, cara, só os Era outro nível. bambambãs, né, poderiam fazer isso, né? E aí ele me deixou muito à vontade. Eu falei, cara, você não vai ter custo algum, o custo é nosso. Aí você vai ter lá um percentual. Aí ele até brincou, ó, você não vai ficar rico vendendo livro, né? Pelo menos não de contabilidade, né? De repente uma autoajuda, né? Uma coisa assim, né? Autoajuda, ou alguma mentira qualquer. Um aumento, os coaches, né? De repente, né? Enfim, mas... Que significa uma mentira qualquer. Perdão. A gente corta essa parte. Não, mas tem muitos coaches. Bom, não precisa cortar. Tem. Mas tem muitos também que é uma mentira qualquer. Então, aí ele me explicou isso. Eu falei, olha, fica tranquilo, porque a maioria dos autores pagam, né? Você não vai pagar nada e tudo mais, então o risco é nosso aqui. Eu falei, cara, então, por que não, né? E aí, só que eu não tinha essa habilidade, né? Então eu mandei lá pra ele, ó, tá muito formato de apostila. Tá ótimo, mas precisa ser formato de livro, né? Aí, vamos lá melhorar, vamos dar... Aí eu comecei, só lá me deu um suporte, aí saiu o FRS. E foi assim, foi um marco na minha vida. A gente fez o lançamento no CRC. Bom demais, saiu a segunda edição. E a segunda edição
não foi tão vendida quanto a primeira, por isso que eu fico, às vezes, com receio Sim, sim. de fazer as novas edições, né? E olha que a segunda edição ficou mais robusta ainda, porque na primeira eu não falei todos os FRS. Falei, cara, eu vou falar dos mais. Dos Os principais ali. principais. Porque eu falei, eu não vou entrar no mérito de falar de, sei lá, resultado por ação, porque nem toda empresa é capital aberto, Só né? explica para quem tá vendo É, o que é o importante. Ah, IFRS. tá, perdão. IFRS é uma sigla, né, para falar das normas internacionais de contabilidade, né? Na verdade, a sigla, né, inicial era IAS, né? E as novas normas, né, ou as normas revisadas são as IFRS, né? E aí, justamente, as IFRS são as normas que as empresas precisam adotar, né, para padronizar sua contabilidade a nível mundial. E aí a gente publicou uma obra com 15 normas, mobilizado, tangível, né? Sim. Estoque, tudo mais, até para ver a aceitação. E aí depois eu joguei uma com 30, né? Com vídeo e tudo mais, tinha um vídeo QR Code, assim, e tal. Assim, teve a venda, mas não foi aquele, né, tão esperado. Assim, faz parte também do jogo, né? Claro. Às vezes a gente Faz. acha que a obra vai emplacar e não vai. Sim. Enfim, aí o Manual da Perícia Financeira emplacou. Eu fui a primeira obra no Brasil falando de série não periódica. Né? O que é série não periódica? Por exemplo, você vai pegar um financiamento. Tabela Price, né? Que Uhum. são as prestações iguais. Ih, mas vai ter que chamar o Dutra e o Alceu, Eita hein, cara? ferro, pelo amor de Deus, não. Aí não vai entrar nesse mestre. Nós Ô, meu Deus. Pode chamar os dois aí, é que os dois são de outro estado, né? E são de outro planeta São de também. outro planeta. Pô, os caras, meu irmão, discutindo matemática foi um negócio sensacional. Vamos chamar um deles, vou pensar. Alceu. Será que ele vem, o Alceu? Alceu vem. Alceu se dispõe Alceu é um grande nome pra trazer, hein, cara? Alceu, ele se coloca à disposição, inclusive, tá? Para falar de matemática financeira. Ele já me falou isso várias vezes, ó, me Botar na coloca à listinha, hein? disposição. Eu sou o Alceu. Ele é um cara... E é, assim, é referência, né? Assim, e gente boníssima, é uma qualidade. Você olha pra ele assim, você acha de, cara, é ranzinza e tal, mas nada, cara, assim, pô, Era aberto e aberto, receptivo e tudo mais, né? Enfim, e aí esse livro, ele foi também disruptivo, né? Porque o pessoal só fala de tabela de price, né? Porque trabalha com HP, né? Tem as teclas de atalho ou Excel, né? Tem a forma do PGTO, vocês sabem muito bem disso, né? Vocês, né? E aí, quando o banco faz série não periódica, é quando ele cobra dias corridos. Ou seja, ele trabalha com 365 dias ou 366. Então, aquelas formas do Excel, da HP, não vai servir de nada. Tem que fazer um cálculo na munheca. Vai chegar lá. E aí eu botei. Aí eu acho que talvez isso foi um dos motivos de ele ter bombado. Nenhum livro tinha falado sobre isso ainda, né? A não ser de livro de matemática financeira, Do mas de assunto perícia, Sim. nenhum livro tinha abordado até então. Aí eu ganhei meu primeiro hater, né? Por Sempre quê? tem um ali que vai Porque rejeitar tem a um tua perito ideia. famoso, não vou citar nome aqui, obviamente, e ele já tinha uma obra de perícia financeira, né? Mas toda vez que ele vai ser apresentado, né? Ou eu junto, né? Ou não, que seja, né? Mas lembrando que eu fui o primeiro. Aí o Anderson veio depois. Isso aí Ele tá faz bom. questão de falar isso. E eu também não ligo pra isso, não. Assim, eu sou bem tranquilo em relação a isso, né? Mais Porque é importante genuíno, o quanto entendeu? você- É genuíno, né? Assim, o meu sonho foi ser escritor? Não. Meu sonho foi ser docente? Não, mas nós nos Foi achamos. acontecendo. A gente se encontrou, né? Então, A última obra é o da perícia extrajudicial. a gente lançou agora, né, a perícia extrajudicial, então a gente vai ganhar mais haters, né, justamente, né? Justamente porque existe um... Mas é sinal de que tá no caminho certo. Exatamente, né? Se incomoda, né, e tudo É. mais. Mas também, assim, eu não faço isso pra incomodar. É porque a gente sabe que tem uma galera que é engessada, ou Tem um tem uma galera núcleo, que tem né? um núcleo, né, que é fechado mesmo. E isso acontece em todas as áreas, não é só na perícia, né? Todas as áreas, medicina, né, enfim. Engenharia e tudo mais, né? Mas, cara, a gente estava no evento, o Servo tá testemunha lá, né? Quantas pessoas vieram falar com a gente, obrigado por tudo. Você me abriu as portas, você abriu o meu olhar, você abriu o meu horizonte, eu nunca tinha pensado nisso. Cara, quer Coisa melhor coisa do que melhor isso. do que isso, cara? Eu vou resumir pra você. Quer se sentir pequeno, anda do teu lado. Primeiro que tu tem 1,90 m. Nos dois sentidos. Nos dois de sentidos. altura e- Você, meu irmão, vem cá, tira De foto. Eu referência. falei, Não, é cara, muito eu legal, comentei com a cara, Tamires, muito falei, cara, legal. a galera tem o Fumax realmente como um mentor ali, como um mestre, né? É muito legal. Não, e a é muito quantidade bom. de repostagem que a galera vai marcando. Fui acompanhando lá. Você mesmo repostando. Não, e assim, e é muito gostoso, assim, porque assim, não é nada que assim, eu sempre sonhei, não é nada. Isso não me
Assim, a questão da vaidade, todo mundo tem uma vaidade, né? Assim, Claro. isso me faz bem pra alma, isso aqui. É isso, né? E aí, na própria confraternização, né, do evento, né, a gente conversou com algumas pessoas. Cara, que bom! Nem acredito que eu estou conversando com você. Olha que loucura isso, gente. É. E aí eu vi que tinha algumas pessoas que eram frustradas com outras pessoas, com outros professores, com outros Sim, autores, sim. né? Pior Que que as tem pessoas mesmo. se mantêm, às vezes, num patamar de inatingível, de inalcançável. Eu falei, gente, como é que pode isso, gente? Né? Que não faz sentido nenhum, né? Então, ou seja, ter É que o seu esse carinho, propósito né? ali foi maior do que qualquer coisa. Foi Exatamente. tornar algo completamente complexo e fácil. E quem está chegando no mercado agora, quem está saindo da universidade e tal, está recém-formado, é isso que eles precisam. Porque você não está na faculdade. Não, não, não. Você aprende na vida real. Quando você vai lá para fora e fala, e agora, o que eu faço da minha vida? Não, com certeza. 50% você absorve ali dentro, os outros 50% na marra. Quando você encontra um professor que tem uma facilidade altíssima de didática, de ensinar com uma linguagem super fácil, a galera agarra. Não, eu quero ter o Fumax perto de mim, eu quero aprender. E Porque é assim que a gente aprende. não, e essa questão do ego é interessante, né? O Serro estava na mesa, ele deve até depois falar contigo essa questão, né? Tinham dois autores lá, né, de matemática financeira famosos, né, na mesa, discutindo lá quem vendeu mais. Ai, meu Todo Deus. mundo saiu da mesa na hora. É. Sério? Sério. Porque eles queriam um palco, né? Aí É. perderam o palco, a discussão Perderam. acabou também. Porque Acabou, aí acabou. acabou a Aí eu discussão. falei, pô, cara, eu não tô aqui para isso, Não assim, não é é. o O teu meu propósito é propósito, não é outro. esse, É né? inspirar Assim, e crescer se eu as vendi para 10 pessoas. pessoas, que bom que 10 pessoas confiaram, né, na Foram minha 10 obra, né? pessoas E que detalhe, né, evoluíram. Max, que você falou. Às vezes você alcança 100 mil pessoas e não muda ninguém. De Sim, repente alcança 100 e sim. muda 99. Não, com certeza. Quem é que resolveu mais? Quem é que Não, com conseguiu mais certeza. sucesso? Então, Ela sucesso é não muito é. relativo, É né? relativo Aí a demais. questão não é a Relativo. quantidade, é a qualidade mesmo que tá trazendo produto pra galera. Não, com certeza. Pois é. Faz E a minha migração da graduação, né? Como é que aconteceu isso, né? Além dessa falta de maturidade, né, dos alunos, né? Mas foi muito, muito importante para a minha formação como docente. eh, ah, as faculdades não estavam preparando os alunos bem para o exame de suficiência. Deixava isso muito, muito Eu para lá. acredito que ainda tem muito disso Sim, hoje. sim, sim. E aí eu Não é à toa que comecei. existem os preparatórios aí. Aí eu entrei numa sociedade entre professores, né? Aí criamos um curso preparatório para o exame de suficiência. Aí eu resolvi sair. Por quê? Porque não fazia sentido eu ter um preparatório e estar na graduação. Porque qual é a minha ideia? Eu falei assim, qual é a lógica? Eu falei assim, como é que o cara então prepara num curso e não prepara Na na graduação. No outro, graduação? é. É porque as instituições não estavam tendo a estrutura para preparar o aluno, entendeu? Eu falei, não, então vou sair porque não faz sentido. Aí saí da graduação, montei esse curso preparatório, que foi um sucesso absoluto. Só que eram 8 sócios, né, gente? Aí Aí é vem outra. complicado, né? Não tinha reunião que tinha decisões unânimes ou pelo menos convergentes. Era sempre problema, né? Eu falei, gente, tem que ter um ditador aqui, cara. E tem que ter ímpar, não pode ter par, não, porque toda hora é 4-4. É. E aí a gente Treco não acabou anda. sendo da sociedade. A gente começou a fazer aula em pós-graduação. Ou concurso público também, né? Que é um outro mundo, na verdade, né? E o MBA, normalmente, né? Embora ainda tenha, hoje em dia, uma galera que ainda tem um resquício de graduação, a linguagem costuma ser mais interessante, que é É. uma linguagem mais profissional, É mais de mercado. mais mercado. Você não Mais tá, leve é também, mais né? leve, você não tá ali para reprovar ninguém, você não tem a obrigação de aprovar, de ficar, o cara tá colando, né? Então, é onde eu me sinto mais À à vontade. vontade, além dos treinamentos em company, obviamente, né? Porque aí você acaba focando, cara. O cara não quer ver isso, vamos focar naquilo, né? Acabou, um abraço e tal, né? Então, isso também te dá mais previsibilidade, né? Porque na graduação, tu tem que ficar 6 meses lá. Ó, semestre, tu tá aqui mesmo. Pelo menos É, 6 meses, é. né? Porque é o tempo. Aí não tem A como tu ficar zanzando pra disciplina. lá e pra cá, É. tem que ficar aqui, né? Então, no MBA, você pega um módulo ali, outro aqui, faz um treinamento lá, né? Então, assim, você consegue gerenciar melhor a sua agenda assim, né? Nesse meio tempo, o Fumax já percorreu vários modelos agora. Como é que tá a realidade da galera que tá se formando? Qual é a tua percepção? Eu percebo que a galera quer tudo muito rápido, né?
E, assim, quer se formar, já quer ser bem-sucedido, Quer chegar lá em cima. quer chegar lá em cima, né? Existe uma certa impaciência, né, das pessoas em relação a isso, né? Eu até brinco, né? De vez em quando eu dou uma de maluco, né? Posto umas coisas meio de reflexão, mas propositalmente mesmo, sabe? Porque, assim, os bastidores ninguém vê, né? Assim, os bastidores são muito difíceis, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara, pra vocês isso deve se valer também, né? São mais dias de luta do que de glória. Sem Ó, dúvida. bem mais. Assim, se eu botar Bem mais. 365 dias no ano, eu posso botar aí 300 de luta. Ou até mais, né? Com problemas, né? Com dificuldades, né? Com frustrações. São diversos caos. É a palavrinha que a gente falou curta lá, mas que é selva, né? É selva. É selva. É selva, né? Pode Então, até ter sol, mas se der um mole, assim, Ah, não, porque assim, e aí é muito curioso, né? Por quê? Porque às vezes, tudo bem, a gente até pode ser considerado um workaholic, né? Mas a gente que não veio de berço de ouro, se você não fizer mais do que o normal, Exatamente. você não prospera, gente. Não prospera. Então, ou seja, eu fico agoniado quando eu tô tratando com alguma coisa com a pessoa. Ah, não, acabou, calma, a gente fala mais, por quê? Eu não tenho que ir embora, 5 horas. Falei, caraca, aí já me dá uma agonia isso. Por quê? Porque ele faz só o trivial, né? Aí tem que fazer hora extra todo dia? Não, mas não é isso. Mas a gente tá tratando de um assunto que é sério, É que o é foco. O importante. foco é esse agora. E talvez essa quebra pode deixar, olha, cara. Perde o Você time, perde né? o time, perde o Boas time, decisões. né? o desenvolvimento tem que ser constante, cara. Porque é aquilo que a gente fala muito disso na empresa e você tem conhecimento disso. Às vezes a gente faz uma coisa até determinado ponto e fala, pô, eu até aqui vim bem, vou continuar bem, então já posso meio que tirar o pé. Eu falei, tá bom, mas você tira o pé, mas esquece que tem um monte de gente acelerando. Exatamente. E daí você tira o pé porque você foi, sei lá, de 0 a 10 até o 6, fala, não, vou tirar o pé. E você se mantém ali no 6. Só que ano que vem você vai estar no 4. Exatamente. Não é porque você parou, é porque a galera Tá, avança. exatamente. Então, o Exatamente. pessoal esquece disso, entendeu? Pois é, cara. Não, já tá bom, meu amigo. É. A gente tem um retrato disso efetivo. A gente foi segunda empresa no GPTW do Rio de Janeiro, no nosso índice, né? A gente fez as mesmas coisas. No ano seguinte, a gente foi 17º. E aí? Não, segundo, ano que vem, segundo. Não, ano que vem, É pior ainda, né? 17º. Quando você chega num patamar É. Aí você bom, fala, cara, pra como você assim, cara? manter É. ele, é o mesmo caso. É. Você chega num sucesso, o mais Imagina difícil isso. é você manter o sucesso. As pessoas passam a entender o que vocês Cara, fizeram. aí te copiam, e copiam Copiam, bem né? feito. Aquela Copiam. história de que copiar é difícil. Não é nada, cara. Não, né? Não. Copiar é copiar, meu Construir, amigo. criar que é É. difícil, né? É raro, mas acontece muito aqui. Construir é que é o É Copiam difícil. cão bastante ali, a né, gente. cara? É difícil. Assim, nesse sentido de construir, né, ou de replicar, né, eu posso dizer que talvez seja, assim, eu tenho dificuldade em criar do zero, confesso, tá? Não é uma Mas nada se cria, habilidade. tudo se copia. Então, E então eu se- acho que se o meu grande, transforma. talvez uma das minhas grandes virtudes é olhar o que já tem, talvez potencializar ou facilitar, né? Porque, por exemplo, quando a FRS 16, por exemplo, ela foi publicada, cara, que norma louca aquela de arrendamento. Tiveram a oportunidade de ler. Uhum. Cara, que loucura aquilo. Até hoje ela tem problemas, né, para aplicação, que ela tem alguns problemas mesmo, né, de aplicação prática, né. Aí eu olhei pra norma, eu falei: "Gente, que é isso, cara?". E aí eu falei: "Não, gente, vamos melhorar isso aqui", né. Aí a gente comprou curso, aí me ferrei, aí estudei, aí, traduzi, enfim, fui buscar em algumas empresas a aplicação prática, e a gente fez um material super acessível, uma linguagem tranquila, né. Inclusive amanhã Uhum. vou fazer uma mentoria, né, de FRS 16, né, Excelente. e que é uma norma muito complexa, né. E aí eu tenho essa dificuldade assim, claro, eu também não faço parte lá do board, né, então não tem como criar nada, mas eu acho que a minha habilidade está em tentar potencializar e facilitar, né, É. esses assuntos um pouco mais complexos, né. Mas é isso, a galera tá com uma ânsia de ser muito bom, muito rápido, né. Falei: Sem "Gente, eu respeitar o trabalho". processo. Sem respeitar o processo. Falei: "Gente, eu trabalho domingo muitas das vezes, trabalho de madrugada muitas das vezes". Então, ou seja, a minha fotinho na arte, talvez é o filé mignon, né, mas ali teve produção, teve horas de sono que não foram, né, que foram dispensadas, né. Às vezes tem alguma turma que talvez não forme, não achem que toda arte que coloca é de turma confirmada, né. A maioria assim, 90% dos nossos cursos tem turma Mas existem confirmada. seus desafios em fechar tudo.
Existem. E às vezes eu respeito isso, sabe? Às vezes o pessoal do IBEF Fechar e o segundo desafio, formar. né? E aí, por exemplo, às vezes o pessoal do IBEF, que é parceiro nosso, né? Que assim, eles têm um ponto de equilíbrio lá deles também, faz sentido, né? E a gente tem o nosso, né? Porra, Hannes, ó, só tem 5, cara. E aí? Vambora. Aí, que isso, cara? Vambora. Já disponibilizei minha data, minha agenda. O que vai mudar agora? Né? Aí eles, caraca, meu, só tu mesmo. Aí bota a turma confirmada. Puf, 15, 20, do nada, 2 dias depois. Olha que loucura isso. Né? Então, ou Acontece. seja, isso acontece, cara. São riscos que você corre, né? A lei da atração também, né, cara? Também, né, Você se cara? movimenta, as coisas acontecem. Exatamente, Fica né? parado aqui, eu queria saber o que tem lá depois daquela curva. Vai lá ver. Exatamente, né? Então, o que eu vejo é isso. A galera quer tudo muito rápido, né? Eu falei, gente, não é assim. E quais são, assim, os pontos que tenta instigar dos alunos contra? Porque tem uns que eles buscam em você aquela virada mesmo, né? Vou buscar aqui o Fumax pra tira da bolha. Tá ali naquela mesmice. E aí, quando você vai lecionar, qual é o sintoma que você quer provocar no aluno? Começar a ensinar ele. Eu costumo dizer pra ele fazer o seguinte, cara, não vamos fazer mais do mesmo, né? Não vamos procurar onde tá todo mundo lá. Porque, assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo da área de atuação minha primeira, né, que foi custos, né, que nós Uhum. comentamos aqui. Eu comecei a fazer faculdade, todo mundo falava mal de custos. Até hoje. Até hoje a É pessoa a fala área mal, ruim. né? E aí eu falei: "Por que a pessoa fala mal?" "Não, muito ruim, muito ruim, muito ruim, difícil, muito difícil, muito difícil". Aí eu falei: "Pô", eu falei assim: "Cara, se isso é ruim, é difícil, pouca gente trabalha com isso, né? E se pouca gente trabalha com isso, É aonde eu vou. esse cara deve ganhar mais, cara", né? Aí eu falei: "Pô, né, é escassez, É. né?" E aí não deu outra. Aí mas eu nem forcei não a barra, né, pra gostar. Gostei mesmo. Gostei, fui me aprofundando, comecei a dar aula de curso na graduação, e aí o professor da graduação, né, ficou um pouquinho com ciúme na época, a gente dividiu disciplina, né, aí fazia questão de falar: "Ó, eu que ensinei pra ele, né, ele é meu pupilo", né, e tudo bem, mas é isso mesmo. Eu não ligo pra essas coisas, né. E aí eu comecei a trabalhar lá na Tor com custos de controladoria. E realmente o meu salário lá era maior do que o analista contábil normal. Por quê? Porque tinha escassez, né. E eu costumo dizer: "Gente, vamos ver onde estão as oportunidades, né. Ou se fazer mais do mesmo, você vai ter que ter um trabalho muito maior". Mas aí o que ela comentou e o que você está dizendo. O cara quer se formar, quer ter resultado rápido, mas o preço tem que ser correlacionado com o resultado que o cara tem, Exatamente, né? E exatamente. não é muito a realidade às vezes. O cara quer Perfeito. rápido, fácil, com pouca energia e com remuneração muito alta. Aí essa mágica aí eu queria. Todo mundo, né. Exatamente. Eu Todo queria mundo. até, mas não existe. Não existe, Não né. existe. Então eu costumo justamente mostrar, por exemplo, a gente vai participar do Conte em Rio, né, essa semana agora, né. Embora eu não saiba a data que vai subir, né, a gravação, né, Mas vai mas ficar vai o, ficar o o evento, tempo, só o né. pessoal buscar Então, ou depois. seja, agora na última semana de outubro, né, a gente vai fazer o Conte Rio, o Servo também vai estar lá, e a gente vai falar justamente de como trilhar um caminho de sucesso com a perícia contábil. A gente vai justamente mostrar possibilidades. Ó, tem esse aqui, tem muita gente, talvez você consiga, trabalho, mas remunera menos, e tem esse cara aqui que tem quase ninguém. Mais difícil? É, mas chegou aqui e remunera mais. Falei: "Eu quero estar aqui, remunera mais", né, é mais difícil, né, porque é mais desafiador, agrega mais valor, né. Enfim, então a gente tenta mostrar isso para as pessoas, né, mas aí foi o que eu falei, o processo, tem que respeitar o processo, E nesse respeita o meio processo. tempo, você, um cara que não gosta de ficar parado, abriu a F Treinamentos. Isso. Aí como que aconteceu? A AF na verdade ela aconteceu por uma obrigação, né, porque as empresas que eu já lecionava ou fazia treinamento não queriam mais pagar pessoa física, e faz todo sentido, né, por conta da carga tributária. Então eu falei: "Ah, você tem uma PJ, você tem uma PJ, você tem uma PJ", falei: "Beleza, vamos abrir uma PJ". Aí abrimos uma PJ só para emitir nota fiscal, para essas aulas específicas, A né, princípio, a princípio, era né. só pra isso. Era só para isso, né. E aí, graças a Deus, a gente com nossos relacionamentos, por exemplo, o IBF Rio é um lugar que dá muito network. O IBF Rio vai muito executivo fazer curso, treinamento, né, diretor e tudo mais. E aí chegava um diretor: "Pô, queria fazer o valor de uma empresa. Queria que você fizesse um laudo de PPA, queria que você fizesse um laudo de impairment". E aí começou a ganhar corpo, né. Aí eu mudei adicionei alguns quinais, né, da empresa, né, fazer consultoria também, né, além de treinamento.
E a coisa começou a ganhar corpo, né? Então a F passou não só a ser treinamento, mas consultoria, né? Fazer perícia, né? E aí, graças a Deus, né? Hoje em dia a F ela tem um portfólio, né? De produtos bem interessantes aí. Pô, tem uns 50 mil perguntas. Mas... Hoje a Deixa F você falar. faz parte, né, das nossas empresas lá. A gente tem um grande caminho para percorrer junto. Muitas curvas à frente que a gente também não sabe como vai ser, mas a gente vai ver como vai ser. Mas uma coisa que eu queria comentar contigo é a contabilidade está na essência de tudo que você fez, né? Não tem como a gente falar que ela não é a Uhum. essência ali. Sim, sim. Até tem a essência sobre a forma ali, né, Tomás? Mas hoje sim Só quem vai rir entende... disso é quem é contador, tá? Pois é. Eu escuto o Sérvulo falando bastante, É, tô né? quase. É quase no É meu quase ombro. contadora já. É. Mas hoje eu entendo que ela está muito mais estratégica do que há alguns anos atrás. Então, acredito que o IFRS, os CPCs da vida motivaram isso. Mas existe também um nível de empresários que começaram a ter problemas, várias naturezas, e tentavam achar solução, e a solução estava no número, cara. Está no Uhum. número. Não, mas aqui, mas você tem a contabilidade? Não. Ah, mas você fez? Não. Mas você tem o dado? Você... Como é que você vê hoje, e quando mais ou menos você acha que foi, para os empresários que assistirem a gente, entenderem que, meu amigo, às vezes você ainda está patinando um monte de coisa, você não olhou para o que tem O que número, olhar. né? Principal, né? Quando você acha que teve essa chavinha ali? Foi o FRS? Foi o Sistema Público de Escrituração Digital? E tornou a coisa mais difícil ali de... Tirou do papel? Onde você acha que virou? Porque não é uma sensação que todos têm. E aí depende do nicho. A gente ainda assiste no Brasil empresas do Simples Nacional com menos controles. Acho que vai mudar, tem reforma tributária vindo aí Uhum. para botar todo mundo num saco e Chacoalhar. chacoalhar. Fica quem conseguir Claro, claro, segurar, claro. né? Mas como é que você acha que foi? Onde foi? E por que foi? Legal, legal. Então, o SPED, ele trouxe essa obrigatoriedade, né? Talvez, né, ainda não na visão do empresário de fazer uma contabilidade 100%, né? Mas, cara, eu preciso oferecer isso pro fisco, eu sou obrigado a fazer isso pro fisco, né? Até porque o fisco precisa ter renda, né? Ter Isso. arrecadação. Isso, cara, foi fundamental aí para cruzar dados, né? Para evitar, mitigar, né? Fraudes, né? Sonegação e tudo mais, né? As FRS trouxeram efetivamente aí um impacto muito grande, né? Porque, principalmente para as empresas, não só de capital aberto, mas as grandes empresas ou empresas reguladas, se elas não tivessem aliadas com as FRS, esquece investidor, Certeza. esquece captação de recursos, né? Enfim, então, para essas empresas, a adoção das FRS foi um marco absurdo, né? Mas, né, aqui no Brasil a gente tem uma complexidade, né? Como tudo no Brasil, né? Ou seja, lá fora a gente tem a FRS Full e a FRS Pequena e Média Empresa. Acabou. Ou seja, é um pouco mais enxuta. Aqui no Brasil tentaram fazer a mesma coisa, né? CPC Full, CPC Pequena e Média Empresa. E aí, só que o CPC é o pronunciamento, né? Não é a norma ainda, né? Uhum. Quando você converte o pronunciamento para a norma, a gente tem 3. Era uma só. Agora tem 3. Por quê? Porque ainda tem um lobby ali, eu não sei, né? Da galera que é do Simples Nacional principalmente, que acha que não tem que ter escrituração contábil regular. Né? E a gente vem batendo justamente nisso, que não é assim que a banda toca. E hoje em dia tem a NBC 1001 e 1002, que é para pequena empresa e a microempresa. O Simples Nacional é para fins de tributação. A NBC é justamente a contabilização. Então, ou seja, essas NBCs agora trouxeram ainda um olhar ainda mais, vamos dizer assim, adequado para esses caras, porque a FRS trouxe para as grandes empresas de capital aberto. E aí ela meio que falou o seguinte: se você não é, você não precisa. Isso, O entendimento da galera isso, era esse. exatamente esse. Ou seja, se eu não sou aqui, não preciso fazer, e continua. Isso. Agora com a NBC 1001 e 1002, cara, esquece. Se você não se adequar às normas, que são mais enxutas, vamos pensar assim, né? Você tá fora do mercado, tá fora do jogo. E é isso que a gente bate bastante. A gente fez 2 eventos no Sescom esse ano, falando justamente sobre isso, né? E a reforma tributária, como você bem comentou, vai trazer para as empresas de Simples Nacional, principalmente, um boom muito grande, né? Por quê? Porque o cara, ele tinha 40 dias para girar o dinheiro dele.
em média, né? Ele pagava no dia 20 do outro mês, né? É. Tributo. E agora com o split, que seja, né? Uma vez. Cara, ele vai perder esse caixa, né? Que ele tinha de capital de giro. Irmão, então se ele não tiver contabilidade reguladinha, escriturada, ele vai sumir. Vai sumir, Aí, né? sem contar os arranjos que societários, não vou dizer se estão certos ou errados, afinal Aham. de contas, sem juízo de valor, né, Funes? Claro, claro, claro. Mas que o cara considera a margem dele. Ah, minha margem é 30%. Tenho 3 empresas no Simples. Eu falei, cara, mas o negócio, se somar tudo, você não era para estar no Simples. Sim, sim. Não, mas minha margem é 30. Mas é 30 estando errado. Se você Perfeito. botar no modelo certo, a tua margem é 10. Teu Sim, negócio isso aí. quebra, a tua margem é 8, ou talvez até negativa. Perfeito. Então, sem a contabilidade, Mal para falar isso pro enquadrado. cara, ele tá achando que tá feliz da vida, e num belo dia pode levar uma rasteira de ficar sem as pernas, literalmente. Não, não, se eu cair, eu levanto. Mas você levanta com perna, meu amigo. Sem perna, vai ter que andar de cadeira de roda. Não, verdade. Então, acho que concordo contigo. O SPED teve um primeiro movimento ali que foi obrigatório. Saiu do papel, começou a ficar digital, a galera se assusta. E agora com as NBCs falam, meu amigo, você achou que não tinha porque não tinha. A gente nunca falou de você. Agora ele tá falando de você. Se eu Falando. tô falando de você, é você. Então a regra tá aí. É mais enxuta, concordo. Mas é melhor você ter uma commodity de dado do que não ter dado nenhum, né? Não, com certeza. E isso, cara, impacta totalmente. Eu já presenciei empresas que deixaram de ser vendidas, negociadas, né, num processo de M&A porque Certamente. ela não tinha contabilidade, né? Ou receberam uma proposta irrisória, tiveram que aceitar, e não tinha nem como fazer a contraproposta, porque não tinha número para fazer, entendeu? A gente teve acesso a algumas empresas. Uma delas recebeu um investimento, pediu X, até recebeu, mas ganhou Y. E aí, por que ganhou Y? Porque fizeram 2, 3, 4, 5 perguntas que enviesavam para a Uhum. contabilidade e não soube Souberam responder. Então eu falei, então tá. Então você não tem condição de receber Exato. X, você vai receber Y porque é um valor Perfeito. menor. Eu não sei como é que tá nada, então É isso. é isso. Mas isso acontece assim, Por que muito, que eu citei? Porque é muito. pequena empresa. É um bichinho, Sim, pequenininho, nascendo. sim. Se já Já tivesse tudo certo. aconteceu de algum de que dados contábeis. Toda hora. É o que mais temos. Toda semana praticamente acontece, né? Eu até brinquei, né, assim, lá no nosso encontro, né, mostrando esse mercado, né, de apuração de haveres e valuation, toda semana ou a cada 10 dias chega alguém para falar sobre isso, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que está precisando na verdade, né? Às vezes é a apuração de haveres, mas ele fala valuation ou é o contrário, né? Só que assim, é o que eu brinquei na palestra, né? Assim, chega, nem sempre a gente fecha, por diversos motivos. Às vezes não tem um desacordo de valores, né? Ou desacordo de informação. Cara, não tem informação. Eu falei, eu não consigo avaliar a tua empresa, né? Eu até comentei lá no case, né? Chegou um escritório de contabilidade de Minas Gerais para mim, né? Não é lá o amigo lá, não. Ele é todo regular, né? Sim. Mas é um escritório menor, né? E a menina falou o seguinte: Anderson, eu queria avaliar minha empresa e tal, não sei, papapá, papapá. Aí eu falei, beleza, pô, me passa suas demonstrações contábeis para entender de vocês. Ela aí deu uma risada. Aí eu falei, tá, esse sorriso é o quê? Falei uma coisa Simpatia? engraçada, né? Ela falou assim, não, que eu não tenho as demonstrações contábeis aqui do escritório. Aí eu falei assim, ué, mas você não faz a contabilidade de outras empresas? Ela, sim, faço de todas. E a de vocês? Aí ela, a gente não tem estruturado aqui ainda, porque não dá tempo. Aí, enfim, fica na correria aqui. Aí mandou aquela, né? Eu falei, tá, mas que tipo de controle vocês têm? Pelo menos, tem um Excel aqui que a gente controla os eventos, idas, extrato. Falei, cara, vai ser um pouco difícil aí a gente fazer, né? Enfim. Acabou que não deu certo mesmo, tá? Mas isso acontece toda hora. Toda hora, toda hora. Ou a gente faz e tem uma limitação no trabalho, né? Mas na maioria das vezes eu prefiro não fazer. Né? Porque, primeiro, Compromete, né? compromete, né? Eu não sei se a informação é fidedigna, entendeu? Eu não sei se a informação ela foi omitida ou, enfim, não sei, né? Então, muitas vezes a gente prefere não fazer ou fazer o seguinte, ó, eu ajusto isso aí, honorário à parte, depois a gente faz o valuation. Ah, meu Deus, cara, mas contratado para fazer o valuation, não para
acertar a sua contabilidade, É né? Então claro. isso já aconteceu também algumas vezes, N Em vezes. que momento uma empresa ela deve pensar em valores? Legal, legal. Inclusive a gente falou sobre isso na semana passada, né? A gente fez um evento na empresa do Rafael Machado, né? O CRC atualmente, né? Assim, o tempo de preparação ideal para uma empresa, a gente costuma dizer, assim, claro, se ela tiver toda zoada, né? São de 2 a 3 anos, tá? Por quê? Porque se ela tiver toda zoada, o primeiro passo é arrumar processo. É organizar a Processo, casa. organizar a casa. E aí, isso aí não faz em 3 meses, né? 3 meses, um ano, às vezes, um ano e meio, né? Aí o segundo passo é, pô, arrumei a casa, vamos entender aqui qual seria a melhor metodologia para avaliar você em qual cenário, né? E aí a gente vai testando, né? Existem algumas metodologias, vai explicando. E aí o terceiro passo é a pessoa se colocar efetivamente, captar o investidor, que também não é tão simples assim, né? Existe até empresas que fazem isso, né? As boutiques, né? Sim. Elas estão lá ali para negociar mesmo, né? Só que elas negociam para menos, normalmente. Elas acabam ganhando ali, né? E faz parte do jogo também. Isso não é um problema, né? Pra menos ou pra mais, né? Depende do lado que o cara tá ali, né? Exatamente, né? E aí, o terceiro passo, né, é justamente buscar esse investidor, buscar esse potencial, né, provedor de recursos, né? E agora, tem empresas que já está madura, então ela consegue fazer esse processo em menos de um ano, né? Tem empresa que pode ser já avaliada, né? Mas para quem, assim, tá bem desorganizado, é um processo de 2, 3 anos para ela ter o valor de mercado mais próximo da sua realidade. Por quê? Já foi feito estudos dizendo que empresas que foram vendidas sem arrumar a casa perdiam aí 40, 50% do valor de mercado. Por quê? Só O isso. risco é maior. O risco é maior, foi o que ele falou, cara. E tuas contingências aí? Contingência, teu advogado teu escritório não passou nada, né? Ou seja, então, quanto mais riscos você tem, menos a pessoa está disposta a Claro. pagar, porque está assumindo esse risco também, né? Então, 2, 3 anos é um período aí bem razoável para quem está querendo organizar a casa até colocar a venda. Saber esse valor. Sim. Agora, você tem vários personagens aí, né? Vários Andersons dentro Tem? de um cara só. Pô, contador, Ah, tá. perito, professor. Quem mais você foi? Pô, Mentor. Escritor, cantor. cantor, Soube né? Viu agora lá, aí que viu você era lá? cantor. Viu lá, Fiquei Tamires? Viu sabendo, lá? aham. Eu falei, gente, esse É, lado do Fumaça. pois é. Eu vou botar ele pra Intra. cantar na nossa festa de final de ano. É. Quem sabe, né? Já dá uma Fala melhora pro sério. kart. Intraempreendedor, que você falou aí que você gosta de pegar algo que já existe para melhorar, que é uma característica de intraempreendedorismo. Empreendedor também, que senão você não estava no nosso projeto junto com a gente. E agora enviesando aí para mentor. Mas mentor não é professor. Professor não é mentor. Então, essa Verdade. pergunta, meu irmão, eu quero ver você responder. Qual é a tua característica? Tá nascendo aí um projeto de mentoria. Eu acho que é impossível ele ser um projeto de insucesso, porque a tua vida toda é de sucesso e a vida de outros mentores que vão estar lá também. Que é a vida real, né? É o que você falou, é glória e luta. Exato. Mas como é que você vai. Qual é a chave, meu irmão? Porque eu tô respondendo, talvez eu consiga fazer É, também. então, a gente iniciou esse processo de mentoria, né, para algumas pessoas, né, justamente por conta da perícia, né? Ou seja, algumas pessoas eram nomeadas, por exemplo, né? E aí, fui nomeado, e E agora? E agora? agora? O que que eu faço? Eu tenho lá 15 dias para me manifestar, como é que eu faço? Né? E aí, enfim, muitas pessoas passaram a me procurar a partir disso. Né? Pô, peguei o processo, como é que eu faço, tudo mais, né? Então, a mentoria, né, na verdade, ela obviamente, ela usa características da docência, né? Mas é você pegar na mão ali da pessoa, né? E dizer o seguinte, cara, olha só, o mentor, ele vai te direcionar, né? Ou seja, Dá os caminhos, dar os né? caminhos, né? E falar também a verdade no sentido que ele falou. É selva, aqui é selva. Aqui você vai dar problema, mas você vai ter que passar por isso, né? Porque assim, Tem isso. porque assim, muitas pessoas não estão aptas, né, a ouvir
a frustração, né? É. A ouvir o problema. Por exemplo, no evento que a gente foi, posso falar da mentoria lá que você. Pode. Pode, claro. Então, o Cérvulo, né, com a Hold, né, bancou, né, a mentoria, né, de uma pessoa, mas que ela se mostrasse apta a convencer as pessoas que ela merecia a mentoria, dizendo o quê? Qual é o meu projeto para daqui a 5 anos? Projeto Ah, do tá. planejamento, 2030. 2030. Para ela se vender. Aconteceu lá, não? Aconteceu. 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 Legal. Foi maneiro Tô Eu demais. não agora no comentei com ela, né? podcast, Eu graças cheguei a Deus. hoje, né, da muito viagem. tempo, foi muito pouco tempo, né? Conversamos E aí, ainda. de cara, Muito 2 bom. pessoas desistiram. Sério? Sério? Não, não é que não quiseram. Bateram o sininho lá. Não sabe fazer, não tem ideia de onde quer chegar, não tem ideia para onde vai. 5 anos? E só pelo fato, isso foi muito categórico, inclusive. Foi. Só pelo fato de ter que fazer algo para ter algo em benefício. Isso. Não, vou ter que fazer alguma coisa para ter um certo benefício. Já não vou fazer. Então, assim, aí o mentor, ele passa muito por isso, entendeu? O mentor, ele além de ensinar, ele mais do que ensinar, ele precisa dar o caminho. Porque quem tem que fazer é ele. Mas você Quem acha tem que fazer é ele. Né? que, digamos que você tenha hoje uma turma de mentorados aí, Aham. sei lá, quanto você quer ter? 500? 1000? Não, Quantos- querer, né? 100, 100. Vamos quantos pensar em der, né? 100 Quantos Temos 24 horas no dia. formos capazes de de tratar com... tratar? Né? Porque, assim, eu também eu vejo a mentoria com muita cautela, né? É. Porque, Certeza. assim, eu vou pegar uma mentoria de 100 pessoas. Cara, isso não é mentoria mais. Não, eles dizem que é mentoria em grupo, né? É, Não é, mas porque você não tá ali com a pessoa. você tem que estar ali com a pessoa, você tem que É. trocar. Tem que trocar. Então a mentoria, É assim, no particular, ela é precisa você ser pegar algo na muito mão. exclusivo no sentido. Pode até ter mais de uma pessoa, obviamente, né? Claro. Mas ela é muito particular, porque é uma troca de energia. E a Uma troca pessoa de tem que se energia. sentir à vontade para passar ali as vulnerabilidades Exatamente. dela. Porque se ela tá te buscando para ser mentor, é porque ela quer passar para você quais são as frustrações e vulnerabilidades Exatamente. que ela tem para você possa dar o caminho. E, Ó, eu sou fraca nisso, eu não consigo exatamente. isso. Como que eu faço para melhorar? E pode parecer maluquice que eu vou falar, tá? E se sentir à vontade ao ponto de eu falar assim, ó, esquece isso. Não é o teu caminho. Também Porque, tem isso, assim, tem que estar eu não aberta a quero receber o ser feedback. mentor de uma pessoa que eu não confie, que eu não acredito que ela vai conseguir, entendeu? Então, o mentor tem Você tocou num ponto aí, cara, Difícil, desculpa né? te interromper. Mas... isso, né? Mais haters aí. Ó. Não, vem mais. Vem, ó. Agora vem um Caramba, monte. cara. Porque, vamos lá, existe um monte de modelo de mentoria hoje no mercado. Sim. Um monte. É mentor de quem não fez nada, enfim. Não fez nada e vai ser mentor. Mas tem as pessoas que estão indo. sim. Mas quase todas você tem o que eles chamam de entrevista, né? Vou te ligar. Processo de filtragem. Quero entender da tua vida, se faz sentido pra você. Mas no final das contas, isso é... Não vou falar que é uma mentira, mas todo mundo que recebeu a ligação entrou. Sim. Não teve ninguém que falou assim, não, olha só. Triagem, né? Te liguei, mas não faz sentido pra você agora. Ainda que seja comercialmente falando, eu vou receber todo mundo, tá. Mas depois vou mandar embora. Você acha que o papel do mentor é exatamente o que você falou? Eu recebi 100 mentorados aqui. Meu amigo, vai ficar 20, porque os outros 80, você não tem perfil, você não tá pronto. Você acha que Isso. isso é ser mentor? Isso é ser mentor. É ser esse o ponto. verdadeiro, entendeu? Por quê? Porque tem isso, né? A gente teve o exemplo E não lá é todo no... mundo que tá pronto para recepcionar A gente teve o esse exemplo feedback. lá no evento que a gente teve, né? Eu fui ano passado, né? Cara, eu vi umas pessoas lá totalmente, assim, sedentas, mas não estavam conseguindo, né, se organizar para fazer a mentoria. O Edilson deu a oportunidade, né, das pessoas, né? E aí ele foi um processo de 1 ano, né, 12 meses. Algumas pessoas foram saindo, né? Porque não se adequaram, e a gente viu ontem mesmo, né? Pessoas faturando 300 mil, 500 500 mil mil, ano. e teve uma pessoa que faturou 1 milhão com perícia. 1 milhão. Aí fica até o recado aí pra Edilson, né? Pra ele não desistir do trabalho, porque Tá fazendo diferença na tem vida uma da galera ali né? que ele pegou, como o Max falou, do zero. Do zero, as pessoas não tinham nem condição de E fazer. o trabalho dele é bacana, vai Bacana até no demais. digital. Como se Legal. comportar, como falar, como evoluir, como falar com o juiz. É bem completo bem- pros peritos. não, Acho que não tem outra Não. não tem outra no Desse Brasil estilo com dele, esse estilo, Esse né? estilo dele, não. O que tem são grupos de WhatsApp, que o pessoal fica tirando dúvida lá. Comunidade, mas talvez. mas, assim, comunidade tem, né? Mas
desse porte eu desconheço. Então, isso é ser mentor. Né? Por quê? Porque o mentor é aquele que fala a verdade, cara. Fala a verdade, nua e crua, né? Ou seja, se for bom e se for ruim. E se você não tá no caminho, cara, você também precisa falar. Por quê? Porque se esse cara se frustrar mais na frente, o teu trabalho foi mal feito. Exatamente. Ele vai falar assim, É. porra, fiquei lá com o Fumax, meu irmão. Merda aquilo ali. Resolvi nada da minha vida, né? E gastei dinheiro. Gastei aí vai dinheiro falar à toa. isso. E que é o que a gente mais vê. Sim. A gente mais vê. Caraca, Pulverizou muito, né, esse cenário. vendi o carro, fazer a mentoria, o cara me prometeu tudo, entregou nada. Cara, é o que eu mais ouço fazer. O que eu mais ouço, né? Então, Tem casos aí da nossa área, né? Da De nossa pessoal área. que vendeu carro área. pra ir em mentoria de terceiros aí e depois falou. Isso é verdade mesmo, assim. É verdade Sim, de fato. De fato mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que o mentor, ele tem isso. Ele precisa ser verdadeiro, ele precisa direcionar, mas precisa dizer a verdade. Ele precisa dizer, cara, você tem total condição de chegar lá. Olha, cara, você não é o teu perfil. Né? Por quê? Porque aí corta logo na raiz, né? Você, Ou vira a chave da pessoa. ou vira a e- chave da pessoa. É. Tem gente que precisa tomar essa Isso, precisa. essa pancada, Tem né? gente que precisa. Então, tomar essa verdade, eu acho que o tá mentor, ele acostumado. tem esse lado aí de direcionar e de dar essas pancadas aí quando for Agora é a necessário. pergunta que não quer calar. É. O Max, grande mentor. Você sendo o seu mentor do passado, o que Pô, isso aí não tá escrito aqui não, hein? Caramba, Pô, isso daí veio calma aí, do calma aí. fundo Volta da alma, aqui, meu irmão. volta aqui. Vou até Eu jogar o papel hoje, fora. o que eu falaria pro Max do passado? você hoje, um Tá. cara que tem capacidade de dar o caminho das pedras para outras pessoas chegando no mercado, né? Você sabe, ninguém no início do caminho está Tá. pronto, preparado. bom, Você como tá bom. mentor hoje do Max, do passado, qual seria o caminho? Faça algo que te dá prazer, faça algo que te dá paixão. Porque quando você faz isso, tem metade do caminho pronto já. Porque acontece? Tem gente que ganha dinheiro, mas tem gente que não gosta do que faz. Né? Tem gente que às vezes não ganha tão dinheiro e ama o que faz. E isso faz Né? diferença. Né? E faz toda a diferença. Cara, eu vou feliz da vida trabalhar. E tem gente que não gosta e também não ganha E dinheiro. também não ganha dinheiro, né? Assim, a minha carga horária de trabalho, né? Ela é meio pesada, né? Assim, num dia a dia, hoje tem um podcast, né? Então, vou trabalhar mais pro final de dia. Hoje eu não marquei nenhuma aula à noite, né? Tudo mais. Mas tem gravação, enfim. Mas minha carga horária de trabalho é 14 horas por dia. Talvez 15 horas, enfim. Mas por quê? Porque eu gosto, porque eu amo fazer o que eu faço, né? Então, ou seja, você precisa ter aquela paixão por fazer algo. Porque Mas senão, cara... você passaria, você próximo. Mas você falaria pro teu eu do passado, vai trabalhar 14 horas por dia e sem mimimi. Não, na verdade, ele ia descobrir isso depois, né? Assim, porque na verdade... Não, porque... Não, Essa foi boa. Eu vou te contar mais ou menos. Não, porque Vai trabalhar assim, umas 10. porque que acontece? Fazer algo com paixão, aí eu delimito o meu tempo, né? Se você for parar a pensar, né? Eu poderia Porque não é trabalhar... trabalho, né? Oi? Não é só trabalho. Exatamente, assim, eu poderia trabalhar com Exatamente. paixão e trabalhar 10 horas? Poderia. Eu poderia não dar aula? Poderia. Eu poderia só ficar no Ministério Público, por exemplo? Poderia. Eu poderia sair do Ministério Público e dar só aula? Poderia. Mas essa paixão por trabalho, né, por o que eu gosto de fazer... Construir, né? justamente me dar essa carga horária de trabalho, mas assim... Então, uma mensagem para o seu aluno, Max, gostando do que você Continue faz. gostando do que você faz, continue sendo apaixonado pelo que você faz, porque é isso que te move, é isso que isso que vai fazer essa diferença. chama precisa estar acesa. Se ela se apagar, você volta, reveja, para poder essa chama estar acesa de novo. Porque assim, uma coisa é você estar cansado, uma coisa é você estar ali, hoje eu não estava afim. E acontece com todo Isso mundo. acontece, assim. Todas as minhas aulas eu estou lá estimulando, mas muitas das vezes eu tive um dia ruim, tive um dia Você complicado. tem que ser o motivador de Eu algo tenho que que ser você não está motivador. motivado. Exatamente, né? Só que o fato de dar aula, né, me motiva. Então, por mais que no meu dia eu estivesse desmotivado por algumas coisas, né, o fato de dar aula me motiva. Não é que eu estou criando um personagem ali, não. Mas, cara, é o palco do artista, sabe como é que funciona? Com certeza. Né? Por exemplo, existem artistas mais velhos, se você for conversar com ele, o cara já é caquético já. Né? Assim, né? Aí ele sobe no palco, ele vira... Tá novo. Ele se transforma. Tá novo, se transforma. Né? É. E é mais ou menos isso que eu sinto, entendeu? Então, Ó, quer ver? Você sente dor quando você tá palestrando? nada. Que Nada. louco isso, né?
Nada, nada, Aí nada. você não tá, você tá com dor na lombar, na É isso cervical, aí. É pô, isso que não sei o acontece quê. contigo, Servo. É. Tu sobe lá, tu sente nada, meu irmão. Só tá Esse aqui lá, falando, esse aqui lá, ele tava conversando, sentado em pé, desenvolvendo. sentado toda hora, assim, toda hora, toda hora. É, não, ele também. Vamos ficar em pé? Aí levanta. Vamos ficar sentado? Eu Vamos que ficar sou em pé ali? inquieto, eu sou inquieto, tá? Não consigo ficar sentado o tempo. Não, mentira, tá cheio de dor também, aqui não quer contar aqui. É, a idade chega pra todo Já mundo, foi pros Marcos, 40 e pode pouco, contar. já era. 45, irmão. pô. 45. Então, tu não pode se comparar comigo, eu tenho 48. Parece pouca coisa. Mas quando você vê 48, você fala, pá, então são essas as dores? Chegou pra mim também. Ah, chegou pra né? mim também. Chegou, né? Mas aproveitando o lance de mentoria agora, a gente está promovendo um novo cenário, né? Da AF com a Holding M. E já vai sair aí no ar a mentoria de heróis. Então eu vou pedir para você aproveitar e falar um pouquinho como é que é esse projeto aí. Você, com o Servo, dois grandes mestres, estarão desenvolvendo esse projeto para a galera. Legal, Então, legal. qual é o diferencial dessa mentoria? Na verdade, esse projeto, a gente, assim, até pelas minhas restrições, né, com mentoria, né, muitas delas, né, a gente, principalmente na figura do Servo, né, ele concatenou isso de forma brilhante, né, a gente vai lançar uma mentoria no mercado, né, em que a gente fala muito mais das dores Aí. do que efetivamente as glórias, né? Por quê? Porque a maioria das mentorias só se fala nas glórias, né? E aí na primeira frustração, como nós comentamos, na primeira dificuldade, na primeira Falha, se né? falha, nós somos falhos, né? O pessoal desiste, porque não Uhum. estava preparado para aquilo, para aquela situação. Então, por que o nome, né, anti-herói, né? É justamente por isso, né? Porque a maioria das mentorias são com os heróis. É, só né? tem herói. Só tem herói. Só tem herói. Né? Não tem nenhum anti-herói. Não tem ninguém que fale que você vai... Falha a verdade. Fale a verdade, né? Nua e crua. Nua e crua, né? Que você vai falhar, você vai errar, você vai ter os seus problemas, você vai repensar muita coisa, né? Então, essa mentoria que a gente vai lançar em breve, se Deus quiser, ela justamente reflete isso. Né? Não, já tá no ar, já tá no ar. Está no ar, né? Tá no ar, lógico. Maravilha. Já tá funcionando. Tem até aluno. Já tem o 01, esqueceu? Olha que maravilha mesmo. 01, Olha cara, só. no evento do CRC. Pô, O maravilha. nosso querido mentor Soares chegou pro cara e falou: Você tem Rapaz. certeza que vai ser o 01? Sim, senhor. Você tem certeza? Sim, senhor. Você sabe que eu sei onde você mora. Inclusive, já é um Ele spoiler. aceitou por livre e espontânea Já é um spoiler, vontade. né? Um dos nossos mentores aí é um profissional. Já pode falar? Pode, à vontade. Consagrado do BOP, né? Assim, 24 anos de 24 BOP. anos. Pouca de Bob. coisa. As vai ter piores pouca negociações possíveis, né? Ele já fez. Negociador, né? Ele era negociador. É negociador, né? Então ele vai trazer isso, né, para o mercado aqui, vai trazer isso para nossa mentoria. É negociação de verdade, Negociação né? de Fernando? verdade, Pressão, né? Pressão, tensão. tensão. Vida real mesmo. Vida real mesmo, né? Então, ou seja, e fora nosso querido Ademir, né? Com uma vasta experiência, né? Em vários setores, né? Internacional, Internacional, né? Agro. né? Ele permeia por... É o que eu falei, né? Ele permeia por segmentos que poucas pessoas pensaram. Né? Segmento de aviação, por exemplo. Exatamente. Né? O segmento do Exatamente. agro, que dá muito dinheiro, mas fica focado muito lá em Cuiabá, que seja, em Goiás, né? Então, ele é um cara com muita experiência em várias dinâmicas aí que vai trazer muita coisa boa pra gente. E então, o nosso presidente, né, gente? Aqui, Servo Mendonça. Exatamente. Também. Pronto aí e preparado. foi o cara que planejou tudo isso, né? Com mais de quantos anos de experiência? Mais de 20? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Uns 25. 25 anos de experiência. Eu vou parar no 25 também, que já tá bom aí. Tá bom, né? Você vai envelhecendo, não aumenta os Não 25, aumenta os 25, deixa os né? 25. Então, assim, idealizado pelo nosso querido Servo Mendonça, né? Graças a Deus a Hold aí é um sucesso, né? Um case replicado, inclusive, né? Inclusive ele palestrou sobre o ecossistema, Sim. usou a própria Hold aí como exemplo, né? E empresário de sucesso. Inclusive, já pode falar? Já temos franqueados. Já temos franqueados? Já temos franqueados em Campinas. Depois tenho que também te contar isso. A gente tá descobrindo as coisas aqui agora, eu e vocês, tá só. vendo? Mas eu Maravilha. cheguei agora, pessoal. Eu tava no Muita evento coisa, né, lá. pra falar, Muita né? coisa. Coisa pra falar, Da né? série atualizada. Mas conta aqui pra mim, pra quem qual é o público dessa mentoria anti-heróis que vocês vão desenvolver? Então, muitas pessoas, né? Assim, e aí falando um pouco de conselhos também, né? Isso é importante ressaltar. Um outro nicho que a gente atua bastante, né? E difunde muito é o nível de conselheiro, né? Ou seja, olha, isso é muito legal, por quê? Porque muitas pessoas que já são 50 a mais, né?
tem esse problema, né? De muitas vezes de se recolocar. É. Muitas das O vezes... mercado fica ingrato, O mercado né? fica pra essa ingrato, galera. né? O mercado é muito cruel em relação a isso, né? Então, a gente vem trabalhando para difundir, né, justamente, a questão de conselheiros, de ser consultores, né? Porque quanto mais experiente, melhor, na verdade, né? Para um De conselheiro, fato. para um consultor. E então, para essa galera, né, que tem essa vantagem, né, essa vontade, né, justamente de trabalhar, né, dando consultoria, participando de conselhos, né, trabalhando para si, né, que é muito importante, né? Então essa galera certamente vai se adequar aí ao nosso programa, né, o nosso objetivo aqui, justamente porque eu tenho possibilidade de trabalhar em diversos conselhos, Uhum. fazer várias consultorias e a idade não me pesa. Eu posso ser muito novo, pode ser 50 a mais, 60 a mais, o que vale é a experiência, né? O que vale é aquilo que eu tenho Eu para tenho agregar certeza que a valor. pessoa saindo da mentoria de vocês, ela vai estar com milhões de anos ali. A gente pode dizer que todo mundo está dizendo, eu vou dizer também. A mentoria vai ser meio que um MBA rápido para absorver várias nuances do mercado que eles não teriam isso em pouco tempo. Perfeito, exatamente Que isso, né? É, resumidamente é isso. MBA mais real do que aquele que se diz hoje real. Exatamente. É isso. E Traduzido do que a gente viveu, né, Fumax? Então vai pegar o Soares, o Ademir, você, eu, claro que vão ter outros convidados ao longo do nosso caminho, mas o foco da gente é real. Então não vai ser. Até a gente vai saber se a gente vai divulgar ou não as coisas. Não vai ser tipo aqueles outros aí que nem pode falar o que aconteceu. Fala, ó, você vai ter que assinar um termo aqui de confidencialidade e sigilo. E o que a gente vai te ensinar não é qualquer um que pode ensinar ou isso, falar, né? É só isso. quem viveu. Perfeito. Porque senão fica muito fácil ali. Não é venda mais, é venda certo, né? Isso, perfeito. E é Não isso o é grande as pessoas dão diferencial. problema, falou todos. Sim, sim, Então sim. como que você vai se relacionar? Não, só posso ter pessoas perfeitas. Não existem. Não existe. Então a vida real não existe. Exatamente. Então, E é justamente isso. A gente quer pessoas que compartilhem, né, com a isso. nossa visão de vida, visão profissional. E não teremos problema algum em dizer, falei, olha, você realmente não se encaixa aqui. Esse né? recado quem vai dar, não vou ser eu, nem você, nem o Ademir. É Vai o ser o nosso Soares. querido Soares. Fala, vem Soares, né? aqui, senta aqui. Né? De repente até bota número para as pessoas, 01, 02, 03. Pede para sair 02. Então, O 02, porque 01 já temos. É. Então, 02 a gente vai tirar a ficha que é pro cara não sair. Mas tenho Melhor. certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Então, quem tiver interessado, a gente vai deixar o link aqui no nosso podcast para vocês se inscreverem lá e participar dessa mentoria, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Agora, para a gente finalizar aqui o nosso podcast Fumax, eu vou pedir para você mandar aí uma mensagem para a galera que está nos assistindo, quem está começando no mercado, quem já está no mercado, uma visão aí de vida mesmo, um conselho. Qual seria o conselho, a dica que você daria para a galera que está Primeiro se assistindo? primeiro conselho? De certa forma, nós já até comentamos um pouco sobre isso, né? O dinheiro, né, que as pessoas querem muito rápido, né, ele é uma consequência, tá? E, enfim, quando você vai escolher uma graduação, quando vai escolher uma pós-graduação, um curso, uma mentoria, que seja, né? Escolha algo que te dê prazer, né? Escolha algo que você vai fazer por propósito, né? Eu costumo dizer que eu tenho o meu propósito muito bem definido, né? Que é justamente transformar vidas, né? Transformar pessoas, né? Através da educação, através do nosso conhecimento, né? Enfim, e eu preciso também conhecer mais, né? Assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem que estudar. E quando também leciona, aprende muito, né, com os Demais. E eu alunos. tenho uma troca muito É. legal, né? Assim, eu até falo assim, galera, por favor, tragam a visão de vocês sobre o ponto, né? Porque às vezes alguém chegou com um item que eu não tinha pensado ainda. Às vezes o cara trabalha num segmento muito específico e eu não tinha atingido ali. E eu não tenho problema nenhum com isso, né? Tem gente que fica, né? Tem gente que não gosta de Fica sem ter jeito, que não gosta. essa mas- réplica, né? E eu acho mal barato, que eu acabo aprendendo, né? Isso me deu aí uma certa casca, né? Porque a gente foi lidando com várias pessoas, né? De vários segmentos diferentes, né? Então, ou seja, você precisa fazer algo com um propósito, né? Então, ou seja, você Tá por precisa inteiro, né? tá por inteiro, tá É. por inteiro, é isso, né? Ou seja, porque o dinheiro é consequência. É consequência mesmo, tá? Eu digo isso porque o servo tá aqui para fazer isso, você também, Tamires. Então, assim, graças a Deus, posso dizer que somos pessoas bem resolvidas, né? Não somos ricos, milionários, mas o que a gente, né, se propõe a fazer, né? A gente vive, né, com o que a gente se A propõe gente a fazer. arregaça as mangas. A gente arregaça as mangas para fazer. Então, ou seja, a gente vai sair daqui do podcast, vai todo mundo trabalhar, É isso vai todo aí. mundo fazer reunião,
né? E vai ficar até tarde Vida no real, trabalho. né? Vida Vida real real. é selva, vida real. né? Então, ou seja, a ideia aqui é justamente isso, dizer que a vida não é A vida não é um morango. não Eu é um falo isso em morango, todos não é um os mar de podcasts rosas. aqui. Assim, Até porque conhecemos duas pessoas que ganharam na loteria, de verdade. Conhecemos duas. Uma, posso falar, né? Posso? Não vou falar o nome, posso. Também não disse pra ninguém que ele tinha ganho. Uma tá fugida hoje. Não precisa falar o nome, só fala. Não vou que falar o fugindo. nome. Tá fugida. porque ganhou? Porque ou- ganhou, gastou tanto que. Ah, tá. E gastou, Não soube lidar. gastou mais do que ganhou e agora tá fugido. Entendi. Tá escondido, porque Entendi. a galera tá cobrando. Entendi. E a outra tentou construir coisas sem pessoas ao redor, pares, né? Que é o que a gente Entendi. tem na road hoje, pares. Sim. E a pessoa fala, não, ter sócio é fácil. Não é, claro que não é. Mas você tocou num ponto muito bacana antes, que falou, cara, ter sócio é bom, mas as pessoas têm que entender que existe um controle. Tem que ter alguém que fale Sim. em algum momento, ó, Sim, tem sim. todo mundo indo pra esquerda e alguns indo pra direita. Aí todo mundo fala, tá bom, mas aí vamos pra onde? Tem que ter o É pra onde ditador. vai? Tem Sim, que ter. Tem que ter. E não é uma questão de força, de ego. Não Aham, é questão de controle. Porque é selva, né? Imagina, tu solta você na selva lá e diz, vamos pra onde? Cada um quer correr pra um canto, Sim, né? sim, Que sim. coisa horrível que seria. Então essa é a nossa vontade. Tô respondendo por ele já. É, mas Tá bom. tem a propósito. E outro ponto importante, né? Ninguém trabalha mais sozinho nessa vida. É isso. Não existe mais trabalho É. solitário, né? Para você prosperar, você precisa cercar-se de pessoas ao seu lado, né? E não só na perícia, mas nos negócios, né? Assim, o Sérgio trouxe uma frase para mim, eu até comento às vezes com ele, né? Que eu fico pensando, né? Eu só vou ficar tranquilo quando eu me sentir indispensável, né? Assim, lembra disso, né? Dispensável. Dispensável, perdão. É. Mas por quê? Porque ele tem pessoas que ele confia, que ele pode, em algum momento, se sentir dispensável. Né? Mas Ou foi um seja, caminho, não vou Oi? dizer que foi um caminho fácil, não. Exatamente. Foi um caminho. A senhorita aqui ao meu lado, em vários momentos, falou, cara, tem que confiar. Exato. Falou, eu falei, mas é verdade, tem que confiar. Tem que confiar. E outros sócios também. É claro que a gente acumulou aprendizado, acumulou erro, acumulou acerto. E é uma troca, né? Você confia, a pessoa também confia, você confia na gente, a gente confia em você. É. E em um momento que você fale, cara, acho que não é por aqui, então peraí, vamos ouvir. É uma coisa que a gente tem que aprender a ouvir. Claro. Né? Tem algumas pessoas que a gente não escuta mais, não. É. Mas porque também Faz não dá pra parte. ouvir. Só É. fala merda. Então, Não tem muito o que dizer. não dá, né? É isso. É isso. Então, assim, faça com amor, faça com propósito e cerque-se de pessoas, né? Boas, né? Que Porque, assim, estejam com a mesma com vontade. a mesma né? vontade. A Porque energia o ambiente muda muito. muda muito, É, né? Então, ou muda seja, Anderson, você foi ficando mais velho, foi ficando mais seletivo. Exatamente isso. É assim mesmo. É assim mesmo, né? Então, ou seja, você passa a lidar com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. E isso aí não é problema algum. Não é que você virou... Tinha a galerinha fazendo assim, né? Molecada Tinha uma aí. molecada ali fazendo ali. Tem um que fez até careta ali. Eles gostam. Gostam, né? Enfim, então, cerque-se de pessoas que têm a mesma energia, o mesmo propósito, que todo mundo prospera. Né? Inclusive, o Sérgio lá falou, ó, recebeu lá, você é próspero. No evento, né? A menina Recebeu falou, lá? Falou? Porque ela veio contar a história dela, tudo no diminutivo. A gente conversa isso às vezes. A minha empresinha, a minha remuneraçãozinha, porque eu sou pequenininha. Eu falei, cara, qual é o teu problema? Falei pra menina. Deu uma chacoalhada nela. Aham. Não sei nem se ela gosta de mim hoje ou se ela me odeia, mas eu falei, qual é o teu problema? Pequenininho, empresinha, remuneraçãozinha. Eu falei, sai disso, cara. Bota. isso aí. Se porque eu você sou não muito engrandecer menor. o seu negócio, a sua vida, quem vai fazer? Pois é, exatamente. Você é o primeiro que já está diminuindo o teu negócio? Então, Pode. aí se você não acreditar, quem vai acreditar? né? Exatamente. Então, ou seja... Exatamente. As pessoas acham que a história delas, por menor que seja hoje, é uma história pra se envergonhar, cara. Isso era Aham. um erro absurdo, entendeu? Sim. É. Não vou falar porque eu sou pequena. Mas quem te disse é pequena? É pequeno com relação ao quê? Com relação a quem? Sim. Porque eu não me comparo com ninguém. E ela se compara com quem? Entendeu? Teve várias histórias lá, né, cara? Sim. De pessoas, inclusive, que no evento passado estavam com dificuldade de comer. Sim. Mas Hoje é o cara isso. foi ganhar uma placa lá de 300k, 300k ano. Cara, isso é... Muito legal. A gente vai transformar vidas assim também na É nossa. isso que eu quero. Isso aí. Esse Esse é o propósito. propósito. Esse é o propósito. E a É. gente só tem duas coisas pra acontecer. Ou o cara vai amar a gente,
ou ele vai odiar, mas que eu não abro mão disso. Ou sai amando, ou a gente vai ter nego odiando a gente. Isso é bom Mas demais. é porque se sair odiando é porque não tem o mesmo perfil, né? E Então, isso é muito mas a gente quer normal. deixar bem claro isso, são isso, entendeu? perfis. Não é pra ter meio termo, né? Eu falei, se você tá em dúvida, nem entra, cara. Pô, mas é os dois lances da vida. Se você só move por amor ou por ódio, cara. Então ou sai de lá amando a nossa mentoria, ou sai falando mal, odiando. Fala, pô, os caras me botaram pra fora. Vai ser por aí mesmo. E tira a blusa, que tu não tem direito de usar. Mas é isso, gente. Estamos chegando ao fim. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui, até o final. Espero que tenha sido renovador, inspirador, porque a história do Anderson Fumax é uma história muito legal. Com certeza. E ele é um Grande cara mestre. referência aí. Pra quem não conhece, trate de procurar lá e ler quem é, porque ele não pode ser esquecido. Esse cara vai fazer muita diferença ainda na vida de muita gente. Anderson, muito obrigada, viu? Foi muito legal bater esse papo com você. Temos muitos projetos, muitas coisas aí acontecendo junto com ele. Antes, agora, nosso sócio, a F tá junto da holding. Então, quem já ouviu falar do ecossistema da holding hoje, tenho certeza que nos próximos episódios vai ser diferente, porque a gente sempre muda e pra melhor. É isso, pessoal. Muito obrigada, beijos e até a Valeu, próxima. gente. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço.